Tudo dá certo até não dá. E quando as coisas não dão certo, é importante que você tenha uma estratégia para conseguir se recuperar. A gente está falando em tecnologia em recuperação de desastre ou disaster recovery, para você que não fala inglês, recuperação de desastre. Olha só, cara. Eu tô aqui hoje com dois especialistas da Eximia, Douglas Piccolotto e Wendel Ciotta, para falar exatamente sobre cenários onde as coisas não dão certo e como que você pode eventualmente estabelecer uma estratégia para retornar à normalidade. Antes de mais nada, tudo bem, Douglas? Como é que você tá? Tudo ótimo, Alemar, tudo ótimo. Muito Obrigado bom, pelo convite. Muito bom. Douglas tem uma experiência larga com a AWS, né? Nosso especialista, né? Sempre bom ouvir falar. Cara, algum tempo atrás, Douglas, eu vi uma palestra tua e foi, depois de muito tempo, uma das primeiras vezes que eu saí de um lugar dizendo, cara, não entendi nada, porque tem uma série de especificidades com relação ao ambiente da AWS e o Douglas fala num nível que foge bastante do trivial. Hoje, a gente não vai se aprofundar tanto assim, né, Douglas? Mas é importante saber que tem recurso. Também estou com meu amigo Wendel Ciotta. Tudo bem, Wendel? Como é que você está? Tudo bom, né, Mar? Muito bom, muito bom. Wendel também especialista em AWS, especialista em segurança. E, cara, quando você fala sobre se recuperar de desastres, é importante se recuperar de desastres com segurança também. Vamos ver se a gente consegue abordar esse tema bem. Bora lá, então. Olha só. O que é um desastre? Douglas, quando se fala sobre recuperação de desastre, o que é um desastre? Assim, acho que nada melhor do que a gente, para falar de disaster recovery, a gente contextualizar o que é um desastre efetivamente, né? Desastre é basicamente qualquer coisa que cause uma disrupção, né? Considerável na tua infraestrutura, na tua estrutura de aplicações, enfim, né? Desastres naturais, como terremotos, enchentes, algo que a gente viveu no ano passado aqui. Para você que não sabe, a gente está falando do Rio Grande do Sul, cara, e no ano passado o Rio Grande do Sul parou, literalmente, dos mais de 400 municípios, 300, quase 400 também ficaram debaixo d'água e triste, a gente verificou um bocado de empresas públicas, empresas privadas que pararam, interromperam o funcionamento porque confiaram numa infraestrutura local que eventualmente estaria segura, não fosse aí um pequeno problema de excesso d'água. Mas enfim, desastre natural? A gente pode ter problemas técnicos também, desastres com equipamentos, enfim, né? A AWS ontem, por exemplo, ela sofreu um impacto na região do norte da Virgínia, que deixou várias empresas instáveis e algumas fora. Do ar. Então, para quem pensa que a nuvem não tem problema, a nuvem também enfrenta instabilidade. Tudo falha em algum momento. Interessante essa questão, não é o tema, mas essa questão da falha da AWS ontem, ela tem muito debate que a gente pode trazer, tá? Até porque a AWS não caiu, isso foi um problema regional, a AWS continuou no ar. Exato. A gente teve um problema dentro de uma zona de disponibilidade de uma região específica. Então, mas isso conversa para outro dia. Aliás, isso é um ponto importante, né? Quando você fala em nuvem, você está falando em data centers espalhados pelo mundo e, poxa, uma das estratégias de resiliência, eventualmente, é exatamente você ter um plano de distribuir a tua carga em regiões diferentes. Né? Porque, afinal de contas, em cenários de caos, né? Seja por uma falha técnica, seja eventualmente por um desastre natural, você ter essa redundância, né? Vai te dar um pouco mais de segurança. É óbvio, né, que aqui a gente está falando sobre uma abordagem que pode ter um incremento em custo, mas mais uma vez, se entre as tuas preocupações está a disponibilidade é um aspecto crítico, redundância é algo que você tem que sempre considerar. Exatamente. Muito bom. Então, falhas técnicas, desastres naturais, e importante, eu acho que é legal também, Douglas, quando você fala que, poxa, é um desastre, mas o desastre não acontece somente para quem tem computador em casa. Na nuvem também o desastre acontece, você tem que ter estratégia. São computadores, são equipamentos que podem falhar, podem sofrer desastres naturais, né? Então, tudo isso pode acontecer. Uma das definições de nuvem que eu mais gosto é aquela que diz que nuvem é o computador que você não sabe onde está, né? O computador que você está usando, mas não sabe onde é que está. Ou até sabe, mas não sabe exatamente. A definição de desastre aqui, ela é bastante importante até para o próprio processo de confecção de um disaster recovery. Tu precisa entender a que tipo de desastre a tua organização está suscetível. É bem interessante, novamente, o exemplo das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Muita empresa que foi afetada por aquelas enchentes, em uma situação normal, nunca passaria pela cabeça que tu sofreria uma enchente no centro histórico de Porto Alegre, por exemplo. Então, é um exercício que vale a pena fazer e vale a pena agregar uma certa dose de paranoia. Exato. E é interessante ter um caso
quase lendário, né? Tinha uma seguradora nos Estados Unidos que tinha uma das suas estruturas de data centers numa das torres do World Trade Center e uma estrutura de redundância e backup na outra torre, né? Ou seja, você admitiu, cara, impossível você ter problema nas duas torres ao mesmo tempo. Então, né? Pois é, né? Mas esse, aliás, é um ponto importante, né? A gente montar uma estratégia de recuperação de desastre é fundamental para que a gente consiga antecipar e mitigar riscos. Mas, mais uma vez, quanto mais riscos, e aí é a visão de paranoia, né? Quanto mais paranoico você for na tua busca de mitigar riscos, eventualmente maior o custo que você tem que estar disposto a admitir para poder suportar aí a tua paranoia. Então, é um ponto que é estratégico. Terceira ação, ações humanas, Douglas. Isso. Às vezes um erro de configuração, até um acesso não autorizado, que é a especialidade do meu camarada aqui do lado, né? Segurança, podem exigir uma estratégia de disaster recovery. Né? E no caso mais simples, quem nunca teve um delete semware, né? Exatamente. Usando, cara, tem um delete semware, como é que eu me recupero desse cara? Então, é interessante a gente perceber o seguinte, eu acho que, para a gente começar, né? Quando você fala sobre disaster recovery, você não está falando sobre evitação do desastre. Você está admitindo que em determinados cenários, um desastre pode acontecer. E esse desastre pode ser desde um problema externo, que você não tem controle nenhum, como um desastre natural. Você pode ter, eventualmente, uma falha técnica, queda de energia. Essas coisas são mais tangíveis, mas aí também mais fácil de você gerar algum tipo de redundância. Mas terceiro, cara, você pode cometer alguns erros, uma sequência, não necessariamente sequência mal intencionada de pessoas, mas às vezes sequências não mal intencionadas, mas que geram uma situação que é desastrosa. Aqui tem um ponto bem interessante nessa tua colocação, ele vai fazer um link interessante para o próximo slide, que é o seguinte, falhas de pequena monta, um deploy em produção errado, ou uma queda de energia, não chegam a ser desastres. Esse tipo de coisa são eventos adversos, tá? Tu consegue tratar isso com alta disponibilidade, por exemplo, redundância no break, pontos de energia diferentes. Quando a gente entra na categoria desastre, eles realmente são falhas catastróficas. O disaster recovery, a ferramenta de disaster recovery que a gente vai conversar durante o dia de hoje, ela é construída visando a resiliência do teu negócio, a sobrevivência do teu negócio. Então, uma pequena oscilação ou uma falha pontual não é um motivo para te acionar um disaster recovery. Exato. Então é importante vamos lá, é importante então fazer uma diferenciação entre uma estratégia de failover, ou seja, cara, eu tenho... Tem que executar um failover um desastre maior. Algo que já foi previsto, algo que pode ser previsto, que pode ser mitigado, poxa, essas coisas, o grande ponto é quando a mitigação em si não é suficiente, como é que você faz, né? Quanto tempo você demora para pôr a casa, para abrir de novo as portas, né? Porque esse é um ponto importante, né? Cada vez menos, e a gente fala sempre sobre isso, sempre na Exímia, cada vez menos é difícil... cada vez menos é viável você imaginar um negócio onde você não tenha dependência de tecnologia para manter o negócio funcionando. Então, um problema, um desastre tecnológico acaba se convertendo invariavelmente num desastre para o negócio. Então, disaster recovery, ao mesmo tempo tem essa perspectiva técnica, para você que está nos acompanhando e que eventualmente não é da área de tecnologia ou comanda a área de tecnologia, mas pensa no nível estratégico, o disaster recovery é uma estratégia que você precisa montar para garantir a continuidade do teu negócio em situações de extrema adversidade. Esse talvez seja um bom ponto, certo? Até aqui concordamos? Concordamos. Faz sentido? 100%. Muito bom, muito bom. E aí nós temos, mais uma vez, disaster recovery, né, nossa DR, não é discutir a relação, né, disaster recovery, e alta disponibilidade. Né? Então, high availability, imagino que seja esse. Vocês estão muito chiques, né? Então, de novo, bom, deixar para vocês comentar, né? Não ficar eu lendo o slide aqui, porque senão fica chato, mas deixar vocês comentando qual o propósito de vocês comentar essa diferenciação entre alta disponibilidade, e aqui tem um versus, né? Que vocês querem trazer para a gente aqui? Então, em termos de... Aqui eu acho que dá para nós pegar cada uma dessas características, né? E falar um pouco sobre elas. Quando a gente fala sobre foco, né, geralmente HA, né, alta disponibilidade, tu vai trabalhar no nível de um componente. Se tu vai para AWS, por exemplo, eu posso num RDS definir HA ativando multi-AZ num banco de dados, ou ainda criando uma réplica de leitura no Aurora. Né? É algo simples de tu resolver e tu vai focar naquele componente de banco de dados.
O exemplo mais primário de um HA é quando tu tem um no-break. Mais uma vez, estratégia de HA é você garantir alta disponibilidade. Alta garantir disponibilidade. Então, não, Exatamente. esse é o ponto importante. Não confundir disponibilidade simples, disponibilidade alta, com recuperação de desastre. Vamos pegar esse diferentes. exemplo do no-break, realmente. Então, eu quero alta disponibilidade frente a uma oscilação de energia elétrica. O no-break me ajuda. Caiu aquela energia, aquele pico, o no-break vai te segurar, garantiu a tua disponibilidade. Só que o no-break ele não te ajuda se tu tem uma pane elétrica de 4 dias, por exemplo. Aí tu precisa de um desastre recovery. E geralmente o desastre ele vai ser algo maior, escala maior. Uma escala muito maior do que um simples falhar de um equipamento. Então, né? Arquiteturalmente, né, quando a gente fala sobre arquitetura de infraestrutura, uma coisa é você se preocupar para não ter interrupções, e aí você tem alta disponibilidade, você fala em redundância, estratégia de redundância. Exatamente. Basicamente isso. Agora, quando você fala sobre disaster recovery, não é necessariamente sobre redundância de uma parte, de um componente, como estamos dizendo aqui, cara, eventualmente é sobre a estrutura como um todo. Do workload. De todo o workload. De trabalho. Mas, olhando mais para cima, realmente é a redundância do negócio. Isso aí. A gente costuma analisar o workload que está trazendo retorno. A pergunta que eu mais faço quando a gente está modelando o DR se isso parar, o negócio perde dinheiro? Qual é o impacto, né? Qual é o impacto financeiro, especialmente do... A gente costuma entender a necessidade do DR baseado no espanto que a pessoa tem quando tu faz a pergunta. Se eu parar esse componente agora, o teu negócio para... Se tu tem aquela resposta, fica ruim, né? Beleza. E se eu tirar esse? Não, esse tu não pode. Ok, esse cara precisa de DR. Ok. Então, de novo, quando o objetivo, vocês trazem aqui para o objetivo, vocês vão dizer, cara, HA vai falar sobre continuidade. Mais uma vez, eu não quero ter interrupção. Disaster recovery, cara, quanto tempo eu demoro para me recuperar se por acaso der M. Ou seja, um catastrófico, né? Por exemplo, alguém sequestrou os meus dados. Poxa, naquela visão de ação humana, alguém sequestrar os meus dados, eu posso perceber como sequestrar meu banco, tá tudo criptografado, enfim. Quanto tempo até eu conseguir colocar o meu negócio de pé de novo? Quanto tempo inoperante eu vou estar em função desse problema? Porque é potencialmente catastrófico. Então, HA fala, ou alta disponibilidade fala sobre continuidade, disaster recovery fala sobre tempo de retorno, né? Mean time to recover, tipo, não é nem tempo médio, porque a gente está falando sobre uma métrica mais alta, o tempo para recuperar de uma falha catastrófica. Esse é um ponto importante. Exatamente. Muito bom. Aí tu já trabalhou um pouco do objetivo também, né, Lemar? Ali a gente fala do HA como manter um sistema funcionando, né? Se um equipamento falha, uma máquina virtual falha, com HA eu consigo manter às vezes até num estado degradado, às vezes não, dependendo da tua solução, né? Já o DR ele vai trabalhar em um desastre maior, que vai envolver todo o teu workload, não é um simples componente. Ou seja, memória estourando num container não é necessariamente algo para disaster Exatamente, recovery, é algo para trabalhar a disponibilidade. Exatamente. Muito bom. Em termos de abordagem, né, a gente fala sobre... aqui vocês falam sobre HA, falando sobre arquiteturas altamente disponíveis, e aí, consequentemente, trabalhando alguns elementos simples de redundância, ponto simples. Autoscale, load balancing. Isso tudo para alta disponibilidade. Quando você fala sobre DR, mais uma vez, disaster recovery, não discutir relação, a gente está falando sobre requer sistemas discretos implantados em múltiplas localizações para um failover completo. Ou seja, literalmente replicação total. Exato. Eu acho que dentro de um mecanismo de disaster recovery, acho que não é só em disaster recovery, mas a parte mais complexa é tu fazer a replicação dos dados. Né? É uma aplicação stateless, tu pode botar ela rodar em 2 lugares e tudo bem. Agora, a replicação dos dados, especialmente quando a gente fala em banco de dados, é algo que é o mais complexo de se resolver. Né? E a gente precisa disso dentro de um cenário de disaster recovery. Né? Não que a gente não precise, por exemplo, dentro de um RDS, o RDS ele tem um mecanismo de replicação, né? Que é da instância primária para as instâncias de leitura. Né? Mas o do DR, tu tem muitas vezes na AWS, por exemplo, quando tu constitui um DR, tu precisa fazer essa replicação entre regiões, que é uma latência maior, é algo mais complexo de ser feito. Né? E aí eu entendo também que vocês têm, e esse é um ponto estratégico, né, verificar qual é a estrutura mínima que eu preciso ter para dizer que eu estou recuperado, né?
Eu posso admitir, eventualmente, que parte dos meus serviços não estão disponíveis, porque eu estou num processo de recuperação. O grande ponto é quais são os serviços ditos essenciais e que eu tenho que... Serviços / componentes ditos essenciais e que eu tenho que garantir que estejam voltando ao funcionamento no menor prazo possível. Exatamente. Certo, muito bom. Através de normalmente o ODR ele acaba sendo o resultado de um BIA, né? De uma análise de impacto em cima dos seus processos de negócio. Normalmente o nível de sucesso da execução de um disaster recovery é em cima dos ativos de alta criticidade, apontados pelo BIA. BIA, Business Impact Analysis. Exatamente. Tá, então sim, faz perfeito. para ti que não fala inglês... É o próximo slide. É o próximo slide. É o próximo slide. Muito bom, mas vamos lá. Então, continuando. Em termos de escala de eventos, mais uma vez, quando a gente está falando sobre alta disponibilidade, a gente está falando sobre impactos menores, localizados, e quando eu estou falando sobre disaster recovery, estou falando sobre uma recuperação massiva. Exato. Aí eu tenho duas visões, né? Eu acho que pode ser um problema com uma abrangência massiva, mas pode ser também visto como, cara, uma crise crítica num componente crítico que deixa o negócio como um todo inoperante, né? Aí tem aquela análise, às vezes, como chama, do efeito dominó, né? Você tem um componente que é crítico, como o Endo está falando. Poxa, eu tenho um componente crítico que, se esse componente cai, acaba levando o sistema como um todo para o desastre. E banco o desastre... de dados, geralmente é um componente. Tem um caso famoso, Wendel, e aí a gente pega lá esqueci o nome do autor, rapaz. O cara trabalha, se não me engano, trabalha na Amazon, inclusive, hoje. Não trabalha mais na Amazon, trabalha na Netflix. Não, trabalha no Nubank, olha, doideira. Que é o livro é Release It. O autor... Esqueci do nome do autor do Release It, mas enfim, cara, que coisa. Mas ele conta no início do livro um episódio em que ele foi acionado, e ele era sempre acionado quando coisas muito ruins aconteciam. Quer dizer, cara, meta primeira é colocar o sistema de volta em operação, e ele comentando de um dia em que todo o sistema aéreo americano parou porque os totens de check-in pararam de funcionar, todos, né? E aí ele foi descobrir, no final das contas, que o problema todo era um dos componentes que estava demorando mais tempo para responder do que esperado, e não tinha lá uma tratativa de timeout. É interessante a gente perceber isso, tá? Eventualmente, o desastre pode acontecer, não necessariamente em função da causa, mas da grande consequência. Eu tenho o negócio como um todo inoperante. E eu preciso ter uma estratégia para conseguir me recuperar. Né? Então, não necessariamente a causa é uma causa, mas, né? Muito bom. Quando se fala sobre estratégia de dados, né? A alta disponibilidade você fala sobre replicação contínua. Exato, que é o que a gente acabou de falar, né? Sobre e aí você tem aquelas estruturas de dados, bancos de dados relacionais, teoricamente tem essa ideia de... Hoje em dia se usa... antigamente se falava sobre master, slave, eu já não sei agora se... Agora réplicas de leitura... Não, tem a réplica de leitura que era o antigo slave, e o master como... o primary. É o primary, que é o cara de... Primary e secondary, sei lá se é isso. Mas na prática você tinha... boa parte dos bancos relacionais são configurados para ter uma máquina fazendo gravação e as outras replicando para leitura, né? Exato. E eventualmente, mais uma vez, com esse modelo de estratégia de dados, aqui eu vou tentar trabalhar alguma forma de replicação dos dados do master ou do cara que está aceitando a gravação. No caso específico do disaster recovery, eu estou tentando fazer aí uma recuperação point in time. Bonito isso, né? Para tentar proteger... Aqui tem um ponto que pode ser um pouco confuso, que vale a pena aclarar, né? O DR se vale também de alta disponibilidade, tá? Não são situações isoladas, tá? Não são coisas isoladas. Então, uma estratégia de DR que tenha alta disponibilidade pensada junto, elas atuam junto. Por exemplo, na parte dos dados, né? Até para você reduzir, vamos lá, como é que eu reduzo o meu tempo de recuperação, né? A princípio, boa parte das estratégias de alta disponibilidade, vamos colocar melhor, tá? Eu acho que não são, e aí eu quero até pedir a opinião de vocês, não são necessariamente iniciativas dependentes, mas é altamente recomendado para um sistema onde você tenha uma necessidade de DR
que você tenha estratégia bem montada de alta disponibilidade. O próprio banco de dados ali é um exemplo bom, né? Tu ter um HA em bases de dados, um sincronismo de bases de dados em regiões diferentes, Exato. ele vai te dar o HA daquelas duas bases, mas ele vai te propiciar replicação em near real time ali para o caso do DR. Eu acho que o principal ponto é que ambos resolvem o mesmo problema, que é a disponibilidade, só que em escalas diferentes. Sim. Né? Então... E num cenário eu estou pensando em continuidade, no outro lado eu estou pensando em quanto tempo demora para me recuperar, porque eu estou assumindo que eu caí. Exato. Né? Tipo, enquanto a HA fala, não, eu não quero cair. Faço tudo possível para não cair, o DR fala, cara, ok, eu fiz tudo possível para não cair, mas eu caí. E agora? Né? Como é que eu faço para me recuperar? É mais ou menos essa linha? Exatamente essa. Eu acho que a estratégia, inclusive, mais agressiva de disaster recovery, que é Active-Active, ela trabalha muito forte essa questão de disponibilidade, porque é tu trabalhar com duas regiões, a gente vai ver depois, se der tempo, duas regiões aceitando requisições e sincronizando dados entre elas. Então, se uma região cair, minha solução continua no ar. Para ti que é um pouco mais idoso, é tu ter 2 data centers ativos e funcionais ao mesmo tempo, sincronizados, inclusive. Aqui eu tenho essa visão de que eu tenho estratégias de DR, a gente fala sobre visão de dependência, mas aqui eu tenho outro ponto que eu acho que é bacana a gente analisar, né? Enquanto a alta disponibilidade acaba sendo um trabalho, e aí eu quero que vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, tá? Quando eu falo sobre alta disponibilidade, eu vejo uma grande preocupação das pessoas de software, ou seja, o arquiteto de software, né? E eu tenho uma preocupação eu tenho operações de muitas formas apoiando essa estratégia da arquitetura do próprio software, para você ter essa visão de estratégia de failover, busca aqui, busca lá, esse componente não está disponível onde é que eu busco, ou seja, eu tenho, mas a ênfase é uma preocupação de arquitetura de software com suporte de operações. Quando eu falo em disaster recovery, eu acho que o jogo inverte. Ou seja, eu tenho predominantemente uma preocupação de operações com algum suporte de software, mas é algum suporte de software. Esse raciocínio faz sentido para vocês ou parece fugir muito? Ele faz, mas, por exemplo, se nós formos trazer a AWS por foco, quando tu trabalha como arquiteto de soluções ou arquiteto de software, muitas vezes o arquiteto de software é quem vai elaborar toda a solução, tu tem que saber, e aí entra a análise do BIA, a questão dos riscos, né? Tu tem que saber quais componentes escolher para ter o melhor resultado dentro daquilo que tu precisa atender. Até para poder verificar quais são os componentes essenciais para suportar aquela operação de negócio que eu preciso manter operando. Exatamente. Por exemplo, se eu estou falando em banco de dados, né, e aqui eu não estou pensando em estrutura de dados, eu estou falando mais em questão de disaster recovery. Se nós formos escolher um DynamoDB, o DynamoDB ele tem a capacidade de replicar nos dois sentidos. Tá? De uma região para outra, da A para B e da B para A. Tá? Eu quase confio nisso. Ele faz essa replicação. Já o que a gente chama que ele é read local, write local. Então ele escreve local e lê local. Quando a gente fala num RDS, por exemplo, ele também traz essa ideia de, alta disponibilidade, eu posso trabalhar ele no modelo Active-Active. Só que tu vai ter um primary numa região e na outra região tu vai ter instâncias de leitura. Tu faz o failover daí, quando tem um desastre global aí, ou na região, para ser região secundária. Tu tem ali um tempo de 5, 6 minutos de failover, né? E ele entra numa estratégia de read local, write global. Global por quê? Porque tu tem que escrever numa instância específica que está numa região específica. Então, dependendo da tua necessidade, escolher um componente ou escolher outro, tu vai ter um impacto diferente, né, na tua estratégia de disaster recovery. Então, o que está dizendo para mim é que, poxa, por mais que disaster recovery tenha uma pegada muito orientada por operações, ou seja, um arquiteto de soluções, se disaster recovery é crítico para esse componente em que eu estou trabalhando, o ideal é que eu converse com um especialista em arquitetura de soluções que entende daquele domínio, no caso, por exemplo, a AWS ou Azure, aqui a gente está falando sobre a AWS hoje, ou Google, enfim, a infraestrutura que você estiver utilizando, você precisa falar com esse especialista para poder validar com ele se a seleção de componentes que você está utilizando viabiliza ou inviabiliza, se ela colabora para um custo mais alto ou para um custo mais baixo, né? Então, mas de novo, preocupação de você ter um software funcionando. A questão toda é a ênfase. Enquanto na HA
você tem essa conversa, mas com eventualmente software comandando. Quando você fala em disaster recovery, eventualmente você tem o pessoal de soluções, e operação moderna passa muito para arquitetura de soluções, você tem o pessoal de arquitetura de soluções fazendo uma relação de componentes e apontando, olha, para esses componentes a estratégia adequada é utilizar esse elemento aqui. Aliás, essa história de ênfase em Dev, ênfase em Ops, ela não faz muito sentido, até porque a gente fala muito sobre DevOps, né? E aqui você fala, mais uma vez, quando você quer ter uma estratégia, e para mim está claro, eu quero validar com vocês, quando você tem uma estratégia onde alta disponibilidade, seja disaster recovery é importante, DevOps como cultura é importante também, porque senão você não consegue fazer a coisa funcionar. Com certeza é importante. Importante até porque hoje, para operar uma nuvem, tu tem muita automação, tu tem muita infraestrutura como código, e tudo isso passa por um cunho de DevOps também, né? Tu tem os pipelines de CI/CD, tu tem validações, tu tem todos esses artifícios agregados ao processo, né? Mas a mensagem importante que eu tenho aqui até aqui é a seguinte: embora você tenha nuvens como excelente fornecedora, se a gente está entregando solução boa para a gente, provedores de componentes muito bons, ainda assim eu não estou dispensado, né, de fazer um penso aqui para definir como que eu vou fazer a coisa funcionar e o fato de estar na nuvem não garante alta disponibilidade, não garante disaster recovery. Você tem que estar na nuvem usando a nuvem do jeito certo. Exatamente. Tu tem as ferramentas, tu só tem que saber usar e usar da forma adequada, né? E é exatamente aí que eu entendo que a Eximia pode ajudar, né? Porque eventualmente você não vai ter dentro de casa gente com conhecimento com relação às atualizações da própria nuvem, sobre quais são a escolha, a configuração. De novo, não é porque eu escolhi uma configuração que torna disaster recovery viável que eu escolhi essa configuração que também é aquela que vai ser mais barata e que vai ser também a mais eficiente para o meu cenário. Então eu tenho que analisar isso e isso demanda especialidade. Mais ou menos Com certeza, perfeito. Muito bom, muito bom. E aqui, Douglas, a gente avança, né? Aí entra o nosso BIA, o nosso plano de continuidade de negócio. Né? Isso. Então, se a gente for avaliar, de novo, os aspectos do plano de continuidade de negócio em relação ao DR, o DR, como o Wendel trouxe antes, ele faz parte do processo de plano de continuidade de negócio, do teu BCP, né? Business Continuity Plan. O BCP, geralmente, ele vai ter um escopo maior, né? O ideal é que tu faça a análise do BIA, né? Tu vai identificar o impacto, aquilo que é crítico, que não pode falhar dentro da tua empresa, da tua organização, né? Tu vai tratar questões de comunicação, tu vai tratar treinamento dos times e também o DR. O DR é onde tu vai entrar com a estratégia técnica de TI, né? Para resolver a questão da continuidade em caso de desastre. E é isso que a gente fala quando a gente fala sobre a importância de você fazer um planejamento estratégico digital, né? Não basta você olhar o teu negócio, saber o que é crítico para o teu negócio, bater as metas e tudo mais, sem você ter esses planos, né, estruturados na área de tecnologia. Ou seja, Exatamente. a área de tecnologia pode acabar se apresentando como uma grande restrição porque não faz esse tipo de plano. E um ponto importante, né? Embora sejam documentos aparentemente não tão complexos, né, são documentos que demandam um conhecimento aprofundado do negócio, né, para você conseguir identificar componentes críticos, escopo, enfim, depende de você conhecer profundamente o negócio. Então, pessoas do negócio precisam participar, mas é sempre interessante você ter analistas externos para poder pontuar, sinalizar, indicar possíveis vulnerabilidades. Aqui, mais uma vez, né, ponto cego se converte em risco, né? Tudo aquilo que você ignora, eventualmente pode voltar para virar complicação no teu dia a dia. E eu acho que vale citar também que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes tu não tem uma visão, né, sobre algo que às vezes como tu falou, alguém um especialista ou uma consultoria, como a Eximia no caso, pode trazer para dentro da tua empresa e trazer te fornecer uma visão sobre coisas que tu nem imaginava que poderiam acontecer, né? E aí, de novo, né, você assume qual o nível de paranoia que você quer admitir e, mais uma vez, né, o custo vai estar aproximado do teu nível de paranoia e o grande objetivo é como é que eu consigo encostar minha cabeça no travesseiro sabendo que se tiver um desastre eu consigo me recuperar
não tenho interrupções e consigo fazer o projeto como um todo avançar. Mais uma vez, né, não são raros aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, histórias de empresas que tiveram um sinistro na sua infraestrutura e que, cara, não tinham um backup sofisticado para poder, nem sofisticado, não tinha um backup para poder restaurar quem deve, né, quantos a pagar, quantos a receber, né? Então você ficava lá dependente enfim, um monte de coisa que não é legal. E aqui, ó, se a gente for prestar atenção no último aspecto ali, periodicidade de teste, entra muito nisso que tu acabou de comentar, tá? Muitas vezes o pessoal faz backup, mas nunca testa um desastre, nunca testa a recuperação do backup. E no dia que precisa, não funciona. Né? Isso é mais normal acontecer do que parece. Empresas grandes têm, inclusive, uma prática, né, de tempos em tempos fazer uma simulação de desastre para cronometrar quanto tempo é necessário para poder colocar a casa em ordem mais uma vez. Se você Exato. tem um negócio crítico, se você tem um negócio onde tecnologia é um ponto crítico, esse é um tipo de iniciativa que gera aí, obviamente, uma série de pontos, mas serve para você identificar, né, como que você vai se comportar quando um desastre acontecer. Mais uma vez, poxa, eu tenho backup de tudo. Tem. Aí você descobre lá que o backup não é de tudo, ou não está funcionando, ou o disco está corrompido. Né? Quem nunca viu uma história assim também. Exatamente. Existem compliances regulatórios, dependendo o nicho, o mercado de empresas, onde elas te pedem testes recorrentes de DR, tu tem que provar indicadores, tá? O Bacen, se eu não me engano, o Bacen pede teste de DR semestral ou anual, coisas assim, tu tem que mostrar quanto tempo tu te recupera de uma grande falha. Dependendo, se tu não atinge ou tu não consegue sustentar aquilo que tu tá pregando ou tornando público, tu pode ter problemas de operação. Ali. E essa é uma beleza, né? Porque é um dos cenários onde a regulação é uma bênção, né? Porque, de certa forma, você tem uma imposição normativa que te obriga a fazer aquilo que você deveria fazer por bom senso. Normalmente, exatamente. O grande problema está naquelas operações que não têm uma imposição normativa e que descobrem problemas do pior jeito, né? E aí eu acho que a coisa vira problema. E aí que vem como ponto. Eu acho, de novo, a diferenciação entre um perigo e um risco. Né? Se você tem consciência, se você não tem consciência das ameaças, você está numa situação que é perigosa. E aí você, pode ter problemas. Quando você tem consciência das ameaças, consequentemente você pode escolher mitigar essas ameaças ou não. E aí você está admitindo uma boa dose de risco. Negócio moderno, assim, negócio se faz não reduzindo o perigo e eventualmente administrando o risco. Poxa, qual o tamanho do risco que eu quero correr? Consciente. Né? Então, eventualmente, quando eu falo sobre uma instituição que é submetida a uma norma, eu tenho que estar aderente a um determinado nível de risco que a própria instituição, o ambiente, contexto, o cenário me obriga. Agora, quando eu estou no meu negócio, é interessante a gente avaliar a coisa de uma forma mais cuidadosa aí também. Muito bom. Eu acho que não compensa a gente verificar ponto por ponto desse documento, mas existe um documento que é o BCP, Business Continuity Plan, para você que não fala inglês, o plano de continuidade de negócio, que serve exatamente para você. É um primeiro passo, o primeiro não, talvez seja um dos outputs, né, desse processo de planejamento da estratégia para avaliação de risco, exatamente. Eu diria que é um input, na verdade, para te construir o DR. Ele é o input porque tu vai a partir da premissa de fazer uma análise, né, do que é crítico na tua empresa. Entender componentes críticos, uma matriz de risco também é um input interessante para a construção de um Business Continuity Plan, de um DR, desculpa. A gente está fazendo uma salada de siglas aqui, todo mundo se atrapalhando. Então, são inputs realmente valiosos que vão te fazer construir um DR mais assertivo. Ou seja, antes de tentar fazer um DR, você precisa ter um BCP. Exato. E se você não fizer um BCP, você provavelmente não vai fazer um DR que seja muito eficiente. Eu gosto de dizer que antes de tudo isso, tu tem que ter um completo entendimento do teu negócio, uma autoanálise do teu negócio, onde eu estou inserido, quais os riscos eu corro e o que eu quero mostrar para o mercado em termos de resiliência. Mas esse ponto também eu acho que vale, né, ainda a gente comentar que, e aqui
compartilhando um pouco da visão da própria Exímia também. A gente defende muito a importância do ganho de consciência situacional. Então, você não pode, e essa é a nossa recomendação, nossa, eu preciso, vamos lá, no final eu quero ter uma estratégia de DR. Aí você fala, não, mas para você poder fazer estratégia de DR, antes você tem que ter um BCP. Mas antes de elaborar o BCP, você tem que ter um total entendimento de qual é o teu negócio. Se você tentar colocar coisas nessa visão de cascata, pode ser que você paralise por análise. Eu nunca tenho um entendimento pleno do meu negócio, consequentemente eu nunca elaboro um BCP, consequentemente eu nunca elaboro um DR. Eu acho que a gente pode pensar sim numa visão que é cíclica aqui, né? Ou seja, eu quero começar a estabelecer um DR e eu começo a fazer perguntas. Essas perguntas que eu vou elaborando, eventualmente seriam respondidas por um BCP, que talvez não esteja preenchido, desenvolvido. Aí você começa o BCP. Cara, e aí, poxa, desse desenvolvimento desse próprio BCP, poxa, você começa talvez a levantar questões para o próprio negócio. Ou seja, se você pensar a coisa como um ciclo, não interessa muito por onde você começa, desde que você comece em algum momento. O Elemar traz toda uma linha de análise extremamente técnica e bonita, e eu vou devolver com uma análise extremamente baixa, né? É a questão do caminhão de melancias, tá? A gente vai andando com o caminhão cheio de melancia, elas vão se acomodando. A priori, eu te diria que, cara, 99% das empresas têm DR, sabia? Mas não tem BCP. Tu sabe qual é o DR mais baixo que existe, o mais básico? É falência. Backup e Restore. Backup e Restore. Esse é o DR mais básico de todos. Todo mundo faz. Se tu tem uma estratégia de Backup e Restore, a tua fitinha, cópia diária... Todo mundo? Eu tô sendo, né? Estamos sendo otimista. Mas, sim, Backup e Restore, bem feito. Tá, Backup e Restore. Vamos tirar o bem feito, já é uma estratégia de DR. Tu já tem uma tu já tem uma maneira de recuperar teu negócio. O tempo é bom, o tempo é hábil, depende do negócio. E assim, eu digo mais, tá? O Backup Restore, ele, por mais que tu adote outras estratégias de DR mais sofisticadas, ele é fundamental. Ele é fundamental. Porque ele não trata só disponibilidade, mas ele vai tratar consistência, integridade. Então, se tu corrompe tua base de dados, tu tem que recuperar um backup. Porque de nada adianta eu corromper uma base e replicar o dado corrompido para outra base na outra região, né? Nossa, a gente vai corromper os dois. E claro, né? É importante, né? Você sempre tem você pode ter uma estratégia, o problema é que ela pode ser ruim, né? E essa é a discussão. Poxa, você tem que montar uma boa estratégia de DR. Não basta só você ter DR, você tem que ter uma boa estratégia de DR. Exatamente. Porque tem cenários, né, Douglas, que são difíceis. Por exemplo, quando você tem um agente, por exemplo, que está corrompendo os dados, né? Poxa, por exemplo, estou fazendo modificações nos dados de forma ilícita, né? Poxa, um ponto importante aqui, e eu acho que o próprio DR também vai trazer isso, eu acho que nós vamos estar trazendo para frente, não é só interessante você identificar quanto tempo para se recuperar de um desastre, mas também você identificar quanto tempo para detectar um desastre também, né? Porque eventualmente você pode passar muito tempo com problemas sem necessariamente que isso fique mostrando para você de forma latente. Você tem o negócio aparentemente funcionando, mas funciona errado. E demora para tu descobrir que tá com problema. Eu diria que assim, entendo e acho extremamente pertinente, porque a detecção do desastre, quanto mais rápido ela acontecer, mais rápido tu te recupera. O desastre, a priori, ele é algo muito grande. É difícil tu não perceber um desastre, porque realmente é catastrófico. Mas não duvide da capacidade humana, né? De sair de férias e desligar o celular. Só que o detalhe é o seguinte, existem novamente nichos de mercado em que, cara, minutos são perdas milionárias. Então, se tu detectar um desastre em 10 segundos, cara, tu tá ganhando. É melhor 10 segundos do que 1 minuto. Como eu falei, 1 minuto para determinados negócios são milhões. E aí você detecta a estratégia para detectar o desastre é tão importante quanto a própria implantação do recurso em si. Muito bom, estou aprendendo com vocês. Eu não me considero um cara burro, mas né, de vez em quando é bom conversar com gente mais inteligente que a gente. Bora lá. Não que esse seja o caso. Muito bom, muito bom. E aqui a gente tem algumas métricas essenciais aí. Você fala sobre RPO e RTO, o Recovery Point e o tempo para se recuperar, certo? Geralmente isso aqui vai vir do BCP também, tá? Porque tanto o RPO quanto o RTO, o Recovery Point Objective, né?
eu vou trazer aqui Deixa eu tentar simplificar, ver se Uhum. funciona. Eu faço backup todos os dias. a cada 24 horas. A cada 24 horas, às 6 da tarde, certo? Então, se por acaso eu tiver um problema agora, o último backup que eu tenho é ontem, 6 da tarde. Então, Isso. ontem, 6 da tarde, para dados, é o meu RPO. Isso. Certo? É o quanto de dados tu aceita perder. E o RTO está associado a, cara, uma vez que eu tive uma catástrofe, quanto tempo demora para recuperar esse backup? Para recuperar a operação. Recuperar a operação em cima do RPO. Isso. Né? Então, Exatamente. lá. Na minha estratégia, a minha tolerância a um maior RPO tá muito vai determinar meu custo, estratégia e tudo mais. Então, Mário, eu não posso perder dados de mais de, sei lá, meia hora. Então, poxa, eu tenho que ter uma estratégia de backup continuado, pensando em backup, só pensando em backup e restore. Eu tenho que ter alguma estratégia de backup incremental, continuado, que vai ser executado de pontos em pontos. Falar sobre RPO é uma coisa importante. Exatamente. E se tu for avaliar as tecnologias de nuvem, por exemplo, o RDS, lá, que são os bancos de dados relacionais da AWS, no Aurora, por exemplo, e também no próprio RDS, tu consegue recuperar backup, por exemplo, com 5 minutos de RPO. Ou seja, RPO é 5 minutos. 5 minutos. Caramba. Então, tu consegue um bom RPO nesse cenário, né? Porque, muito bom, né? 5 minutos é muito bom. Então, tu consegue recuperar rápido, né? Mas tanto o RPO quanto o RTO, como eu comentei antes, eles vêm do teu BCP. E dependendo da criticidade da tua solução, né, do teu workload, tu vai ter que adotar estratégias de DR diferentes. Ok. Até porque, de novo, quanto mais baixo o meu RPO, ou seja, quanto menos eu tolero, mais exigente eu sou, maior o meu custo também para manter esse RPO funcionando. Exatamente. Porque, afinal de contas, isso é processamento, isso é sistema, e a gente não tem almoço grátis aqui, tá? Então, fazer uma estratégia de RPO eficiente é algo crítico. Por exemplo, eu estou numa operação de alto fluxo de um e-commerce. Em uma Black Friday, poxa, né? Quanto de venda eu estou disposto a perder, né? Entra bem naquele cenário que o Wendel trouxe, né? 1 minuto parado, quanto tu tá perdendo de vendas, né? E esse é outro ponto interessante. Né? 1 minuto de dado perdido, quanto representa também para o teu negócio, né? Exatamente. Eventualmente, e aí fica um ponto bacana para a gente analisar. Eu posso ter diferentes RPOs e também RTOs, eu estou falando das duas coisas, mas posso ter diferentes RPOs e RTOs para diferentes componentes no sistema. Ou seja, poxa, a base de clientes tem que estar super atualizada, a base de fornecedores talvez nem tanto, a base de vendas, transações tem que estar super atualizada, as entradas em estoque talvez nem tanto. Ou seja, essa análise de RPO e de RTO, mas aqui uma ênfase maior para RPO, porque eu acho que o RPO é a grande variável de custo no final do dia, né? Depende, porque quanto mais tempo tu ficar parado com a tua operação... boa, né, boa. Tu vai ter um impacto crescente no teu faturamento também, né? E aí, conectando com outro tema, que a gente tem um outro episódio aqui no canal da Exímia, que não sei se quando você está vendo isso aqui já vai estar publicado, espero que sim, que é quando a gente fala sobre, não somente sobre FinOps, mas Value Ops, né? Poxa, de uma análise alta, uma análise de FinOps, cara, eu estou falando sobre RPO e RTO, sobre custo de infraestrutura para manter a coisa funcionando. Quando eu falo sobre Value Ops, cara, o RTO não vai falar somente sobre o custo para poder, em termos financeiros, né, o custo da nuvem, mas, cara, o custo pro negócio, o valor pro negócio que eu estou sacrificando. Aqui entrando um pouquinho mais no tecniquez, né? O Recovery Point ali, dentro de AWS especificamente aqui, que acaba sendo o meu chão e o do Douglas também, a gente tem grandes estratégias de HA que contribuem contigo no Recovery Point, que é o Point in Time Recovery, né? Meu PTR. Exatamente. Então, a gente trabalhando ali uma estratégia de Point in Time Recovery com o objetivo de autodisponibilidade, quando eu falo autodisponibilidade, cara, eu preciso restaurar um dado, não a base inteira. O Point in Time Recovery te ajuda com isso. Num evento de Disaster Recovery, o Point in Time Recovery vai conseguir te dar o ponto mais preciso ali de recuperação. Então a tua perda, ela consegue ser... Eu vou ser um pouco humilde aqui, ela chega a segundos ou minutos, tá? Mas aqui temos menor que isso. Mas aqui nós temos um ponto importante, né? A gente tem uma etapa de planejamento para montar a estratégia DR, tem a própria elaboração da estratégia. Então, quando você fala sobre o planejamento para elaborar a estratégia, que você está falando sobre a elaboração do BCP, você está falando sobre... Oi?
Ok, vamos dar uma pausa. Pausa técnica. Ah, Tá bom, Xande. Não, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Ah, desculpa. Não, eu achei sei. que tu ia entender, ia tocar. Não, eu fiquei tipo, ok, mas voltando. Fica tá? tranquilo. Fica tranquilo. Só deixa eu interromper aqui e começar de novo. De onde você... Agora, um ponto importante para a gente poder entender essa dinâmica toda é que existe uma etapa que é a elaboração da estratégia, né? Mas antes da elaboração da estratégia eu tenho uma preparação para a estratégia. E esse ponto é importante porque o Wendel estava falando para a gente, nosso chão é a AWS, especificamente falando sobre estratégias da AWS. Isso é resposta, isso já está na elaboração da estratégia. Agora, a etapa de preparação do plano, o BCP, por exemplo, isso tudo pode ser feito de forma agnóstica. Eu penso isso independente da nuvem que eu estou utilizando, Sim. porque depois a estratégia que eu vou Sim, elaborar com certeza. vai ser dependente de nuvem, certo? Perfeito. Então, por exemplo, falar sobre RPO, falar sobre RTO, essas métricas, elas vão ser verdadeiras Para para todos. GCP, para Azure, para AWS. Inclusive para on-premises, tá? Se Inclusive for para on-premise, óbvio, inclusive para Inclusive on-premise. pra Isso é um on-premise. ponto importante. Aí o ponto que vem depois é, cara, se eu estou utilizando uma solução de um vendor como a AWS, aí eu vou ter eventualmente uma estratégia que é localizada para aquele meio. Mas toda essa elaboração, por exemplo, do impacto para o negócio, visão, continuidade, tudo isso acontece antes de maneira agnóstica. Ou seja, você pode pensar, e aí depois, inclusive, e essa pode ser uma boa alternativa, se você está eventualmente considerando, né? Exemplo, eu posso estar considerando que nuvem eu adoto, ou ainda considerando migrar ou não para uma nuvem. Então, uma das coisas que deveria considerar quando você vai tratar de usar migração para uma nuvem ou não, ou trocar de vendor, enfim, cara, será que eu consigo atender as demandas do meu BCP, elaborar uma estratégia que seja dentro tão daquela eficiente quanto dentro dessa nova nuvem? Será que eu tenho conhecimento para isso? Geralmente consegue, né? O grande ponto quando você fala sobre os grandes players, os players mais maduros, você vai ter estratégias assemelhadas. Sim. Né? O Provavelmente. grande ponto é, eventualmente, com fatores de custo um pouco diferentes e, enfim, coisas que você... Agora, você não deveria considerar nem adotar uma nuvem, nem migrar para uma nuvem sem antes fazer uma revisão em cima da tua estratégia de DR. Perfeito. Faz sentido? A gente falou faz total sentido, mas isso me recorda uma outra coisa quando a gente fala dos grandes players, né? A gente falou do nível mais básico de disaster recovery que existe, que é o backup e restore. Existe o grande nível de backup, ou de disaster recovery, o mais alto nível de disaster recovery, que é o multi-cloud. Sim. Então é a gente fazendo active em dois cloud providers diferentes. Aquela ideia, se por acaso, meu Deus, caiu a AWS, vai continuar. Às vezes Caiu a AWS, isso é exagerado. o Active tu consegue resolver dentro de uma mesma nuvem em regiões diferentes, mas às vezes tu tem questões regulatórias de compliance onde tu precisa deixar as tuas cargas de trabalho dentro de uma região específica. Sim, por exemplo, se eu estou trabalhando com dados sensíveis para segurança nacional, eu tenho que manter esses dados dentro de território nacional. Isso. Exatamente. Como por exemplo, né? E aí o que acontece? Brasil. Nós temos uma única região no Brasil com AWS. Tá nascendo uma no Chile agora, mas também não é Brasil. Não Mas é fora do Brasil. Brasil. E aí o que acontece? Se eu quero ter uma resiliência regional, ou um disaster recovery, que contemple uma falha regional, e eu opero com AWS, eu só tenho uma opção. Tá? É um multi-cloud. Aí eu vou ter que ir para uma Azure, por exemplo, tem duas regiões do Brasil, se não me engano. Tem uma aqui no sul e uma em São Paulo, acho. E torcer para que a região não seja a mesma e os data centers vizinhos, né? Mas aqui tu tem a grande jogada, né? Por exemplo, as localizações exatas a gente nunca sabe, né? Mas a gente sabe que os data centers da AWS são em São Paulo. A gente sabe que os da Azure também. Só que a Azure ainda tem data centers no sul. Então, ok, eu consigo estar no Brasil, nuvem diferente, região diferente. E olha só que louco, né? A gente está falando em data centers, mas se a gente for observar uma região da AWS ou de qualquer outro cloud provider, cada zona de disponibilidade é um ou mais data centers, separados por uma distância mínima específica lá, né? Para garantir... Um ponto importante, né? Quando você trabalha com uma nuvem específica, é interessante. E esse passa a ser o ponto, mais uma vez, de importância você trazer algum especialista sobre arquitetura de soluções daquela nuvem. Não é somente sobre a escolha dos componentes,
mas também verificar configuração geográfica e mais uma série de pontos. E aí volta-se mais uma vez a ideia de você ter também um BCP, né? Quando você vai analisar a estratégia que você vai utilizar, por exemplo, estou trabalhando com dado que não pode sair do Brasil por alguma razão. Poxa, nesse cenário, você tem que considerar isso como restrição na hora de montar o teu DR, para você poder fazer um DR que seja compatível, enfim, uma arquitetura que seja compatível também. Exatamente. Muito bom. E o pior momento para você descobrir que você está fazendo uma coisa que não é compatível é quando efetivamente você precisa implementar, que é a estratégia. Então, essa elaboração dessa estratégia, mais uma vez, demanda um BCP. Gostei, né? Bem feito, muito bom, muito Exatamente. bom. Bom, aqui nós temos uma ideia de responsabilidade compartilhada, e aqui você fala sobre, eu entendo que esse compartilhamento aqui, ele exista entre o usuário da nuvem, né? Ou seja, quando a gente fala sobre customer aqui, eu estou falando, por exemplo, da empresa que está utilizando a AWS. Então, essa perspectiva é a perspectiva da AWS, né? Então, de um lado, eu tenho a AWS como um agente que vai estar assumindo algumas responsabilidades nessa estratégia de recovery, mas tem coisas que vão ser ainda responsabilidade do usuário, ou seja, da empresa que está... Por exemplo, se você tem uma empresa, é você, tá? O customer aqui é você que está colocando esse cara na AWS. A definição mais primária disso e a mais simples de entender é a responsabilidade da nuvem. Isso. E a responsabilidade na nuvem. O provedor ele é responsável pela nuvem, então da nuvem. E o cliente do provedor, no caso, quem tem uma empresa dentro da AWS, por exemplo, ele é responsável pela sua atuação dentro da nuvem, então na nuvem. O que ele faz lá dentro é responsabilidade dele. Né? Ou seja, ele está dizendo... E aqui fica até meio óbvio, né? Olha só, poxa, se você colocar... Eu estou com a minha estrutura que é a AWS, mas, cara, se você colocar o seu dado aqui sem nenhum tipo de verificação de login, por exemplo, se você não deixar um bucket aberto... Deixou um bucket aberto com um dado não criptografado, né, cara, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Exatamente. Se eventualmente você está buscando esse dado para o teu lado, mas não está tratando direito de autorização, autenticação, cara, isso também é problema teu. Se eventualmente, poxa, eu tiver toda uma série a própria organização dos dados, né, continuidade, se a minha aplicação não está corrompendo os meus dados por operação normal, cara, isso também é sua responsabilidade. Agora, por outro lado, é interessante pensar o que a nuvem se responsabiliza por. Exato. Ela fala, poxa, eu estou te oferecendo uma lista de regiões, uma lista de disponibilidades, eu estou tratando aqui de hardware para poder garantir que, poxa, pifou um HD. Cara, pifou um HD não é problema seu, pifou um HD é problema meu. Caiu um processador, cara, não é problema seu, é problema meu. E, cara, quando você fala num grande data center, até por questão de probabilidade estatística, toda hora tem algum hardware pifando. Toda hora tem alguma coisa queimando. Não esqueça que todo o serviço gerenciado que é vendido, ele é gerenciado por alguém. Não é o customer que está gerenciando, mas alguém gerencia. Então tem o software nos bastidores de serviços gerenciados, ele é gerido pela AWS. Responsabilidade do provider. E eu acho que é importante aqui também ressaltar que a nuvem aqui nesse cenário, ela abstrai em termos de DR uma série de complexidades que tu teria que resolver on-premises que dão muita dor de cabeça. E custo. Né? Link entre data centers, estabelecer 2 data centers, né? No mínimo, porque uma região já tem múltiplos data centers, né? O grande ponto aqui é o seguinte, exceto, e muito exceto mesmo, né? Exceto você seja uma empresa com características muito particulares, e eu estava tentando imaginar um exemplo, tá? Se você for o Pentágono, mas mesmo o Pentágono contrata nuvem, certo? Porque nuvem, tem um AWS. Tem uma confusão de contrato, AWS e Azure, enfim. Embora mesmo se você for um Pentágono que tem dinheiro de governo supostamente infinito para poder tratar tudo isso e assumir que você tem os melhores profissionais, porque, poxa, mesmo nesses cenários, é muito pouco provável que você vai ter um administrador de infraestrutura interno que vá conseguir trabalhar todos esses mecanismos. E eu não estou falando nem sobre a competência das pessoas, estou falando também sobre disponibilidade de recurso, porque enquanto a AWS está resolvendo esse problema de maneira global para todo mundo, se você for tentar resolver isso dentro da tua casa, você vai resolver de maneira local para você. E isso vai ser inviável. Então, de maneira geral, e aí aqui vem uma provocação, tá? Disaster recovery é potencialmente mais viável e, por que não dizer, mais barato,
quando eu falo em estratégias avançadas, quando eu estou utilizando uma solução de uma nuvem como a AWS. Com certeza, com certeza. Né? Um assunto e nada a ver. Eu ia dizer, não, só um off-topic aqui, Eu vou fazer outro. mas eu nunca vi, aqui falando especificamente em segurança, eu nunca vi uma falha de segurança da nuvem. Agora tu escuta a falha de segurança na nuvem todos os dias. Dezenas. Né? E essa distinção é importante. Por exemplo, a parte da nuvem é o que a AWS conta. Exato. A parte na nuvem é o que o cliente conta. Exatamente. Né? Agora, é importante falar, por exemplo, quando você contrata, por exemplo, um serviço da AWS ou da Microsoft ou da Google, que seja. Oracle. Cara, que eu tenho como continuidade? Eu tenho como garantia que, poxa, eu garanto que o dado que está comigo, você não vai perder por uma descontinuidade do meu hardware, por um HD corrompido, por alguma coisa do gênero. Isso implica em eu, por exemplo, a AWS, que sou a nuvem, né, ou seja, a responsabilidade da nuvem, eu tenho backup bom, certo? Exato. Agora, o grande ponto este backup bom serve para que eu resolva a minha dor. Você não deve e não pode contar com este backup bom para resolver a tua dor, que é o teu sistema que do nada deu um delete sem wear. Sabe? O teu delete sem wear não vai ser recuperado porque não é um problema da nuvem, é um problema na nuvem, ou seja, um problema seu. Você pode eventualmente contratar um serviço que vai fazer com que, obviamente, a AWS pegue parte da estrutura que ela já tem para poder te fornecer, né, com o seu custo, para você resolver o seu problema na nuvem, usando a solução da nuvem. Exato. Gostei dessa história da nuvem, rapaz. Bem legal. Muito bom. Isso aí. O pessoal que está pensando em fazer a certificação da AWS, a primeira certificação, o Practitioner, decorem bem direitinho as questões de responsabilidade compartilhada, que é no mínimo 3 questões garantidas. Responsabilidade compartilhada é um ponto interessante, né, para você começar a verificar. E mais um ponto, né? A responsabilidade da nuvem passa a ser tua quando você está on-premises. Exatamente. Né? E aí fica o ponto. E aí é estabelecer toda a infraestrutura, assumir as certificações de segurança que todo cloud provider tem, que são de dezenas, né? Múltiplos data centers, é coisa que tu não consegue estabelecer tão simplesmente on-premises. Né? E, aliás, esse é um ponto interessante. Quando você tem, nesse mundo em que segurança é um tema crítico, segurança, disaster recovery, alta disponibilidade, e sistemas eles têm vários vínculos, né? Sim. Quando você começa a falar sobre isso, e eu vou, por exemplo, negociar com um determinado parceiro, eventualmente esse parceiro pode demandar de mim certificações que on-premises são difíceis de se obter, agora na nuvem eventualmente eles vêm de bônus. Então, por exemplo, quando você vai fazer o teu BCP, é isso? Poxa, eventualmente no próprio BCP, uma parte que é interessante se eu estou trabalhando com um negócio que é observado, que é regulado, que eventualmente pede de mim determinadas certificações e evidências de certificações, poxa, essas evidências de certificações que seriam quase impossíveis eu ter dentro de casa, a nuvem traz para mim. Mais uma vez, é importante ter consciência disso, né? Porque é um bônus. Exatamente. Eu tô indo lá longe agora, saindo mais para fora da coisa toda. Ao olhar de um planejamento estratégico atento, eu tenho que saber que tipo de mercado eu estou entrando com novos produtos. Daqui a pouco eu estou entrando num mercado regulado, em que eu vou ser cobrado por certificações, por normativos, e eu estou todo on-premise. Eu tenho que entender que eu vou ter que colocar esforço, tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro para eu conseguir essas certificações para o meu on-premise. Ou eu posso ir para a nuvem. Exato. Então aqui eu já estou indo lá no topo da cadeia. Mas tudo isso é importante porque são variáveis que você deve considerar na hora de avaliar o custo, avaliar inclusive o teu próprio provider. É bem provável que as certificações que um tem, o outro também tem. Sim, certo? É muito difícil você encontrar algum cenário de exceção. Mas é um ponto bacana e é outra variável para você considerar na hora que você está tratando o seu BCP. Né? Que triste seria você descobrir que, poxa, fechei um contrato com um parceiro na União Europeia, ou sei lá, na Ásia, né? Fechei um contrato com uma empresa da Ásia, desenvolvi as minhas APIs, serviços para poder eventualmente garantir as integrações que são necessárias, desenvolvi todos os aspectos relacionados a documentos e, enfim, tudo de acordo com as normas, até entendo que adotei todas as práticas de segurança necessárias para poder cumprir as especificações, mas
eventualmente num detalhe burocrático, eu tenho uma certificação, essa certificação eu não tenho. E aí você acaba botando, às vezes, o negócio inteiro em risco porque você não considerou isso. Com certeza. Ou tu acaba incorrendo em algo do tipo custo não previsto, né? Diz, cara, eu já rodei 70% do meu projeto e dei de cara com esse não compliance. Eu vou precisar resolver isso, custe o que custar. Então, daqui a pouco tu colocou todo o teu budget de projeto que ia sobrar, estava tão bonitinho, foi pro ralo nessa questão. Exatamente. É um ponto importante para conectar com o negócio também. Muito bom. Quando a gente fala sobre o serviço da AWS utilizado em DR, eu tenho alguns aqui, né? Acho que aqui não é uma lista exaustiva, mas é uma lista dos principais serviços, é isso? Principais, Então, só para trazer aqui, na realidade é para somar o slide anterior, né? A gente fala da infraestrutura. Então, além da própria infraestrutura global, das zonas de disponibilidade, a nuvem ela fornece as ferramentas para te construir uma estrutura de disaster recovery robusta. Uma estratégia robusta, sim. Exato, sem muita dor de cabeça, né? Por exemplo, como eu falei antes, eu consigo construir uma solução global entre regiões com o Amazon Aurora, que ele suporta MySQL e Postgres, usando o Global Databases, que é algo muito simples de tu implementar na tua solução. O DynamoDB, que tem o Global Tables, que eu falei antes, o Elasticcache for Redis, Global Data Store, que funciona muito parecido com o Global Databases, a replicação do S3. Então, é muito fácil de tu estabelecer uma solução de disaster recovery, seguindo uma receita, por exemplo, dentro da nuvem da AWS e de outros providers também, né? Vamos lá. Então, pelo que eu estou entendendo de você é o seguinte, olha, partindo do pressuposto que eu já fiz meu tema de casa, eu já entendo quais são as demandas do meu negócio, que eu já fiz lá o meu BCP, onde identifiquei todos os parâmetros necessários para eu poder compor uma estratégia. Né? A partir do momento em que eu tenho tudo isso muito bem respondido e resolvido, um conhecimento destes componentes vai poder... O trabalho de elaboração da estratégia basicamente parte por selecionar adequadamente os componentes e a forma de uso de cada um desses componentes. Exatamente. Ou seja, não é simplesmente sobre usar S3, mas é S3 com replicação de região habilitada. Falar sobre... Não é só sobre ter o Aurora, mas a Aurora com eventualmente Global Database habilitado e por aí vai. Exatamente. Você começa a ponderar. É claro que algumas dessas coisas eventualmente vêm ligadas por padrão, outras você tem que marcar um checkpoint dizendo que você vai ligar para poder trabalhar. E assim, quando a gente fala de replicação global, né, entre regiões, no caso, acho que vale a pena citar aqui, por conta agora eu lembrei por conta do RDS, do Aurora em si. Quando tu estabelece uma estratégia de DR entre regiões, é importante tu escolher as regiões adequadas para fazer a estratégia de DR, porque eu ter uma região, por exemplo, no norte da Virgínia e outra lá em Londres, tu vai ter uma latência de replicação. Consequentemente, o meu RTO... Trabalhando com o Canadá, por exemplo, eu tenho uma outra latência. Então, isso causa um impacto também na tua estratégia. Não é nem tanto uma questão de RTO, porque dependendo da estratégia de DR, tu já está com uma réplica lá. Então, o RTO, voltar à vida, não é... RPA. Não é tanto, porque se tu tem a réplica funcionando e ative, não importa o lugar que ele está. O problema daí da distância é quando ele voltar à vida e sustentar o teu negócio. Se a latência for um fator determinante para o teu negócio, tu pode ter problema. Sim, por exemplo, eu tenho que responder em 300 milissegundos. Um clássico. E aí, eventualmente, eu tenho sair dos Estados Unidos, fui para Londres. Bom, ok, eu tenho que atravessar o oceano. Se tu tem uma empresa toda constituída no Brasil, tua base de clientes é toda Brasil, as tuas instâncias EC2 estão rodando na zona São Paulo, e tu tem um crash aqui. Beleza, eu tenho todo um DR que vai me jogar para Norte Virgínia, Estados Unidos. Cara, tem uma latência tua latência vai aumentar pra caramba. Tu não tá mais em São Paulo, tu tá lá em Norte Virgínia. E aí, eventualmente, você tem que considerar esse incremento de tempo, porque a latência existe, são incrementos que podem variar entre alguns milissegundos até potencialmente alguns segundos. A resposta sobre isso vem do entendimento do negócio. A latência é um critério que vai afetar negativamente o teu negócio, ou tu consegue conviver com ela? Se tu me disser que consegue conviver com ela, a gente vai escolher uma área de DR, uma região de DR, com um custo mais agradável. E aqui, obviamente, também eu tenho que considerar que cada um desses serviços, né, assim como eles trazem indicadores de disponibilidade, eles também vão trazer indicadores de, cara, meu RTO aqui é esse, meu RPO é esse. Né? Então, poxa, se você tiver um crash, qual é o meu RPO, qual é o meu RTO? Então,
todas essas informações, todos esses serviços, quando você contrata eles, você tem esse parâmetro para você verificar. SLA. Para você poder verificar, inclusive, com o teu próprio sistema, né? Se o que ele está te entregando. Esse é um ponto importante. Eu estou garantindo para você a disponibilidade, eu estou garantindo para você uma estratégia de disaster recovery. Tá bom. Mas, mais uma vez, ter uma estratégia de disaster recovery não significa necessariamente ter uma estratégia de disaster recovery boa. E aí você tem que validar isso com o teu BCP, que vai ser oriundo, de novo, do teu entendimento do próprio negócio. Aqui me traz um entendimento, me lembra de um fator bem interessante e que deve ser levado em consideração. Tá? O que acontece? Quando a gente está pensando num DR e indicadores do tipo RTO, vamos pegar o tempo de recuperação ali para a gente voltar à operação. E tu trabalha com um RTO extremamente agressivo, tá? Tu quer que do zero a operação... Só para lembrar você que está acompanhando, RTO é o tempo para você se recuperar caso um desastre aconteça. Isso. Um RTO extremamente agressivo assume que o teu RTO vai ser baixinho. Cara, se acontecer um desastre, eu quero voltar muito rápido. Segundos a minutos. Segundos a minutos. Então vamos estabelecer aqui que nós queremos voltar em 3 minutos, tá? Toda a minha infra do zero ao full operacional, 3 minutos. Cara, extremamente agressivo. Então eu monto toda essa solução de uma maneira brilhante, testo e ela funciona maravilhosamente bem. Entendam a partir deste momento que qualquer solução do meu ecossistema de negócio, dependências, seja um provider, enfim, a minha solução ela depende de uma API de previsão do tempo. Poder verificar a distância. Exatamente. Roteamento. Se essas APIs que sustentam também o teu negócio tiverem um tempo de recuperação inferior ao teu, a tua média é puxada para cima. Para baixo. Para baixo, para baixo, para cima em número de tempo. Mas ela piora. E esse ponto é um ponto importante, né? Quando você fala sobre teoria das restrições, você precisa... Aqui você acendeu para mim dois alertas, tá? Primeiro alerta, cara, você tem que estabelecer um SLA não somente com o teu fornecedor de nuvem, e porque ele vai cumprir, mas também com os teus parceiros de negócio locais. Cara, quais são os teus SLAs, como é que você está se configurando, e esse passa a ser um ponto interessante, né? Por exemplo, a elaboração da tua estratégia de disaster recovery parte do pressuposto que você conheça a estratégia de disaster recovery do teu amiguinho, do teu parceiro. Se você não conhecer, porque a estratégia de disaster recovery dele impacta diretamente no teu disaster recovery. O ideal é que ele entregue um SLA, né? Isso. Já na assinatura de contrato, isso tem que ser acordado. Mas muitas vezes isso não acontece. Quase nunca, né? Assim, é a mesma história. Poxa, ninguém casa quando isso pensando em divorciar. Quando isso não acontece, o que vai acontecer? Durante a confecção do teu BCP, tu vai mapear o processo onde esse cara está incluído e ele vai precisar te trazer um SLA. Se isso não foi acordado na assinatura do contrato, vocês vão ter que fazer um adendo contratual agora. Eu estou sendo extremamente Caxias aqui, tá? Então esse é o melhor dos mundos, é isso que deveria acontecer. Do Sul. Também. É isso que deveria acontecer, tá? Tudum, pá! Então é basicamente aí que vai onde as coisas começam a se fechar. Mas tem um ponto também importante para a gente analisar, que é o quanto sensível você precisa ser a verificação, não vou dizer em auditoria, mas em termos de garantias de que mudanças estruturais ou e por mudanças estruturais eu digo qualquer mudança que possa impactar o disaster recovery seja detectado, né? Porque do nada eu posso estabelecer um acordo novo nesse mundo dinâmico, né? Cara, fiz um acordo novo com um novo parceiro e, poxa, não analisei. Ou introduzi um componente novo e esse componente novo eventualmente pode impactar. Então, quando disaster recovery passa a ser um atributo de qualidade relevante, você precisa manter uma estratégia de análise continuada cuidadosa. Eu acho que nem seria o desastre de recovery o atributo. Seria, sim, o teu RTO. Então, assim, eu garanto... Não, esse é o parâmetro que você vai estar medindo, né? Mas como atributo de qualidade, você fala sobre disponibilidade. O atributo de qualidade alto, né? Para quem fala de arquitetura de software, é disponibilidade. Você está falando sobre disponibilidade. Né? Então, eu garanto uma disponibilidade de até X. Isso. Ou em caso de evento, eu volto em X. Mas garantir... Mas esse ponto é um ponto importante, né? Tipo, eu tenho que estar atento a mudanças... O tempo todo. O disaster recovery não é sobre, poxa, montei uma estratégia e vou dormir. Não, eu tenho que monitorar o ambiente para perceber, inclusive, né, e estar atento, inclusive, para os próprios alertas dos providers
Sim. para verificar eventuais mudanças de comportamento desses componentes. Embora Exatamente. eu acho pouco provável que um componente vá demonstrar uma deterioração de DPO ou DTO, mas... A gente usa essa frase constantemente, eu e o Douglas, em diversas implementações de DR, cara. DR é um organismo vivo, tá? Ele subiu, a gente testou, cara, amanhã ele já precisa de cuidado, tá? Atualização de software, mudanças arquiteturais na solução, mudanças arquiteturais do sistema, tudo isso precisa ser replicado no DR, tem que ser espelhado no DR, então é um bichinho que precisa de manutenção. Algo que não fica claro às vezes é, ok, quando tu passa para uma estratégia que a gente vai ver nos próximos slides, Pilot Light, Warm Standby ou Active Active, que tu tem praticamente um outro ambiente em outra região, por exemplo, às vezes o pessoal não se toca que, ok, se eu atualizar o software numa, eu tenho que atualizar nas duas. Né? Mas beleza. Vamos avançar? Mais um slide, eu acho que ok. Depois a gente entra... Vamos indo. O papo tá bom. O papo tá bom. Aqui a gente tem algumas estratégias de DR, aqui tem um overview alto, né? Isso. Então a gente fala sobre backup e restore. Mais uma vez. Mais simples estratégia de DR. No cenário mais simples, estou aqui. Pilot Light. Pilot Light é uma estratégia... Aqui acho que vamos falar um pouquinho sobre Em uma frase. Uma frase. Backup e restore, todo mundo sabe. Cara, eu tenho meu dado, eu faço o backup, eu restore, eu volto meu dado para a vida. Isso. Pilot Light, em uma frase. Ele é uma estratégia que replica dados para uma outra região. Ok, então tem aqui esse cara, tem do outro lado replicado. Isso. Warm Standby. São duas versões do mesmo ambiente, só que a segunda versão reduzida. O Standby fica reduzido. Ok. Ou seja, eu estou assumindo que eu tenho uma visão do que é o mínimo e o que eu estou replicando é esse mínimo. Isso. Não é uma replicação 100%. Exatamente. É replicação. Enfim. E Multi-Site Active. São dois sites, são duas regiões trabalhando, ou mais, né? Trabalhando juntas. Os dois ativos recebendo requisição e funcionando normalmente. Eu não estou esperando dar problema, já estão funcionando. Elas são duas ativas. Quando a gente trabalha no alto nível, no Multi-Site Active, em operação normal, não é uma recomendação, mas é uma estratégia que eu e o Douglas a gente gosta de levar. É assim, se tu tem duas infraestruturas e tu tem uma de DR, não tem por que deixá-la parada. Eu consigo trabalhar com as duas em paralelo, então eu faço distribuição de carga. O Multi-Site Active acaba sendo, por excelência, uma boa estratégia para HA também. Exatamente. Exato, porque ela mantém a disponibilidade. Até tu ter o desastre. O Warm Standby, ele mantém a HA também, o ambiente está reduzido, mas ele é funcional. Sim, tá? sim. Só que ele precisa escalar quando ele recebeu o tráfego mais pesado. Entendi. Então, a réplica de leitura, ela pode fazer parte de um Warm Standby. Ela está em outra região e ela é uma réplica só de leitura. Eventualmente eu posso assumir que eu posso ter estratégias diferentes, né? E aqui, de novo, são composições estratégicas. Eu posso ter estratégias diferentes para componentes diferentes do meu workload? Ou para workloads diferentes? Acho que sim, né? Pode ter. Dentro do mesmo workload, geralmente tu vai usar a mesma estratégia de DR, porque o workload, para entregar valor, né? é um conjunto de componentes. Agora, quando tu trabalha com workloads diferentes, né, tu pode ter estratégias diferentes de DR, só que aí pode acontecer aquele problema que o Wendel trouxe antes. Se o workload A tem uma multi-site active, depende do workload B, que tem um backup e restore, tu vai puxar a tua disponibilidade para baixo. Então, vamos lá. Quando eu tenho dependência, no final do dia, não adianta nada eu ter um multi-site de um lado se eu estou dependente de um cara que é backup Ainda mais se, por exemplo, tu tá com o mesmo ambiente, né? A AWS na região norte da Virgínia é o teu primário lá. Se tu trabalha com workloads extremamente distintos, que não tem relação, produtos bem diferentes para o mercado, ok, tu pode fazer estratégias mais agressivas para o produto que necessita aí de um tempo de recuperação muito agressivo, e tu pode ser um pouco mais simplório em um produto que não peça. Agora, por exemplo, se eu tenho uma estratégia multi-site e o meu fornecedor, um parceiro meu trabalha com backup e restore, cara, no final das contas eu estou backup e restore. A gente vivenciou isso na prática algumas vezes. Então, tu trabalhar na construção de uma solução extremamente agressiva e dentro da tua linha de fornecedores lá, do teu cliente, os fornecedores, na verdade, puxavam esse indicador para baixo. O que acontece nesse caso? Além do teu indicador puxar para baixo, se vocês olharem embaixo, a última linha é custo, tá? Quanto mais para direita, resiliente ou mais para a direita é a estratégia, mais custa caro. Então, tu está sustentando um DR
com um investimento um pouco mais alto, só que tu não vai aproveitar isso no final das contas. Tu tem que voltar alguns passos para trás para adequar teu custo e o teu tempo junto com teus fornecedores. Esse é o ponto, não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Então, mais uma vez, é importante estrategicamente, aí você fala sobre Value Ops, né? É importante você entender, cara, até onde, de fato, o custo dessa estratégia mais agressiva se justifica no próprio negócio. Né? Cara, em alguns cenários, perder um dia de vendas pode ser mais no longo prazo, assumindo, poxa, estou falando de um investimento que é contínuo aqui. Né? Então, poxa, qual é a chance, esse médio, quais são as chances de eu ter essa indisponibilidade? Ah, é de 1 em não sei quanto. Ah, poxa, então vamos projetar isso aqui na linha do tempo. Assumindo que você tem essa probabilidade, você consegue dizer de quanto em quanto tempo você pode esperar uma ocorrência. Tendo essa ocorrência de tanto em tanto tempo, você consegue projetar risco, né? Quantas horas você vai estar fora. Aí você calcula, cara, quantas horas, quanto custa tantas horas fora versus quanto custa o adicional de uma estratégia de multisite para verificar se a conta fecha ou quando não fecha. Essa métrica de risco a gente avalia, inclusive, quando vai calcular o ROI do DR. Né? Ou seja, acaba, e aí você volta para a discussão. Uma estratégia de DR é um tema de Value Ops. Certo? Para a gente poder conectar. Muito bom. É um juízo de valor, realmente. Aqui, eu acho que a gente começa a falar sobre alguns desenhos arquiteturais, né? Para quem está nos acompanhando, vale a pena destacar. Aqui tem exemplos, Elemar, isso aqui são exemplos da própria documentação da AWS, tá? Isso aqui é só acessar aqui. São receitas, basicamente, de como tu resolve as estratégias dentro da AWS. Então, por exemplo, usando aqui o AWS Backup para fazer backup para uma outra região, a replicação do S3, né? No caso aqui do Backup Restore, geralmente se usa o AWS Backup, né? Para fazer a cópia dos backups, né? Geração dos backups para outra região. Tá? Tu pode usar o próprio backup do RDS. E aqui eu acho que isso é importante fazer dois alertas, né? Primeiro, é óbvio que a AWS, por ser um vendor, ela acaba fornecendo um guia com uma série de patterns de como que você implementa na estratégia. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pattern de backup stores, assim, cara, você quer fazer backup store certo, utilizando a infraestrutura da AWS? Então, aqui estão os principais componentes, o que você deve ativar, como é que você deve ativar. O que é importante? O importante é você, primeiro, entender que esse aqui é um pattern, mas não necessariamente implica em dizer que você deve ou precise fazer assim. Exato. E mais uma vez, né, é aqui que você vai ter apoio de um especialista, de um arquiteto de solução, de uma consultoria, como o caso da própria Exima, para verificar, cara, essa receitinha de bolo é uma que a AWS está entregando, ela serve como ponto de partida, mas é como eu sempre falo, né, Douglas, quando você toma uma decisão arquitetural, e aqui a gente fala sobre arquitetura, essa decisão ela tem que ser tomada, óbvio, mas justificada, respeitada depois. Então, eu preciso justificar essa decisão para garantir que, poxa, em termos de custo e de risco, elas atendem às minhas expectativas, né? Perfeito. Tem um jeito mais barato ou menos arriscado de fazer a mesma coisa? Talvez tenha, né? E esse ponto é um ponto importante. Então, para você que está nos acompanhando, ó, se você não tem estratégia nenhuma, se você não tem método nenhum, cara, pega lá o material da AWS, porque alguém mais inteligente que... mais mais tempo que você já parou para formatar. Agora, se você, quanto maior teu repertório, maior a tua capacidade de fazer um juízo crítico em cima dessa solução também, para verificar se ela está adequada ou não, certo? Perfeito. Correto. Muito bom. Quando a gente vai para o Pilot Lite, aqui de novo, só para relembrar, quando você fala sobre Backup Store, é literalmente pegar os teus dados, salvar em algum lugar para poder recuperar ele rápido. Dados, aplicações, todo o processo. Quando você fala sobre Pilot Lite, você está falando especificamente sobre pegar uma estrutura mínima, pelo que eu entendi, mínima, e ter ela replicada para outra região. Isso. Né? Ela, a princípio, fica inativa. Isso. Né? Ela não está com prontidão para estar operando. Não. Mas, se por acaso o bicho pegar, ela vai garantir continuidade de negócio do serviço que é considerado indispensável. O nome Pilot Lite, ele vem daqueles aquecedores antigos, né? Chama piloto, né? Exato, que tem a chama piloto. Tem aquela... tem uma chaminha, né? Aquilo ali serve para quê? Para te ligar o gás com mais agilidade, né? Então não ficar dando tranco lá na máquina. Ou seja, cara, se deu ruim, volta para cá porque esse cara vai te dar... Tu tem um pouquinho de coisa
daquele lado lá que vai te facilitar a coisa. Tu não vai começar do zero. Tu não vai parar e tu vai ganhar tempo de respiro para poder voltar à tua estrutura como um todo. Eu acho que o principal aqui é a replicação dos dados, como eu trouxe antes, que acontece, né? Que tu precisa ter isso acontecendo para que quando tu acender a chama através da chama piloto, tu consiga recuperar teu serviço. No teu exemplo aqui, ele é bem claro, né? Enquanto tu tem os servers de front-end na tua região principal, tu já não tem eles na tua região de DR, né? Mas ali tu armazena os snapshots de Aurora, né? E não é importante lembrar que, cara, se você tem Pilot Lite, você está replicando parte da tua infraestrutura, então para todo o resto você precisa de backup e restore. Exato. Certo? Então, uma estratégia... Primeiro, uma estratégia nunca invalida a outra. Primeiro ponto, tá? Mas aqui a gente tem um pattern estratégico. Então, um pattern estratégico não necessariamente invalida o outro. O que eu tenho aqui como cenário olha só, você está fazendo Pilot Lite, então você está tratando de uma parte da tua infraestrutura, você tem garantia de que essa parte vai continuar, que você tem replicação. Aí aqui é problema. Isso é problema da nuvem, tá? E a nuvem está garantindo isso para você. Você habilitou o Pilot Lite, cara, você está com essa replicação e tudo funciona. Agora, você está com um piloto, ou melhor, você está com essa luz piloto, você está com esse recorte. Para todo o resto, você precisa de backup restore e alguma coisa para poder suportar você voltar. A parte legal é que toda a construção do DR ela é um quebra-cabeça, né? Então, tu pode ter um Pilot Lite mais simplório, mais humilde, com custo bastante reduzido e um pouco mais de trabalho quando tu tiver que acionar esse DR, ou tu pode colocar um nível um pouco maior de requinte, ainda mantendo o Pilot Lite. Tu pode entrar com automação. Esse exemplo que o Douglas traz, ele tem não é uma pegadinha, mas é um plusinho nesse diagrama, que é aquele snapshot do cluster Aurora, né? Então, cara, eu tenho uma região onde eu vou fazer o DR, né? Não basta eu subir os componentes ali. Se eu subir só os componentes e deixar em espera, ok, eu tenho um Pilot Lite. Só que é feita essa jogada de o backup daquele Aurora que está na região produtiva, ele já é feito lá na região do DR. Faz a partir então tu tem um stepzinho a mais. Mas por padrão, o Pilot Lite faz com que o Pilot Lite não esteja com instâncias executando, funcionando. Exato. É uma infraestrutura para recuperar rápido, para me dar fôlego, para eu poder eventualmente pegar meu backup restore e restaurar o resto do processo. Isso. É importante, só reforçando que todas as estratégias elas tratam de disponibilidade em algum grau, mas só o backup restore ele trata da consistência e integridade dos dados. Então, por mais que eu progrida do Pilot Lite para o ARM Standby para o Active-Active, que é uma progressão de infraestrutura, né, eu mantenho o backup restore em todas elas. Sim. Até porque, efetivamente, vamos lá, assumindo que tudo funciona, mas até não funcionar, né, é bom você ter uma estratégia redundante, né? Não fala só sobre redundância na estratégia, mas uma estratégia redundante também. Exatamente. Embora, mais uma vez, tá? Quando você utiliza soluções utilizando recursos da nuvem, a administração vira problema da nuvem. Né? Não é em você na nuvem. Gostei do da nuvem na nuvem, acho que é um ponto interessante. Avançando, até onde eu consigo ver aqui, Douglas, e me corrija se eu estou errado, a grande diferença do ARM Standby versus o Pilot Lite é que enquanto o Pilot Lite está tratando de um recorte, o ARM Standby é tudo. Ele roda tudo basicamente, só que algumas coisas em estado reduzido para te reduzir um pouco do custo. Certo. Entendeu? Mas ele não fica ativo para receber tráfego de produção. Mas em termos de diferença de escala, esse é um ponto que eu queria entender. O ARM Standby acaba sendo uma replicação de toda a estrutura ou não necessariamente também? Geralmente do workload, sim. Né? Se a gente falar do workload, sim, ele vai estar, por exemplo, com menos instâncias, né? Vai ter algumas configurações diferentes que tu vai ter que, quando tu fizer o failover, tu vai ter que fazer com que ele escale e se ajuste ao sizing correto, por exemplo. Mas é muito importante você entender de novo, né? Assim como tem design patterns para programação, cara, aqui você está falando sobre design patterns de disaster recovery, de estratégia de disaster recovery que, eventualmente, quando você fala com especialistas, poxa, eu quero usar um ARM Standby, eu quero usar com Pilot Lite, eu quero trabalhar com Backup Restore. Essa terminologia acaba acelerando a discussão e, cara, quando você fala entre especialistas, você acelera rápido a descrição do que eu tô falando aqui, certo? Perfeito. Muito bom, muito bom. E mais um ponto importante, tá? E aí eu quero a ajuda de vocês para eu poder pensar.
quando eu falo sobre essas estratégias macro, Uhum. mais uma vez, e aqui eu avanço um pouco mais, olha só, quando eu entendo o negócio, isso é agnóstico de nuvem. Uhum. Quando eu falo sobre montar meu BCP, isso é agnóstico de nuvem. Quando eu seleciono o padrão estratégico em nível mais alto, isso também é agnóstico de nuvem. Né? O que vai mudar eventualmente é o desenho dos componentes dessa caixinha. Ou seja, Backup Restore é igual na GCP, na Azure, na AWS. As ferramentas mudam. Pilot Light também vai ser igual em todas elas. Os componentes mudam. O que eu acho que pode variar é justamente os componentes e como eles operam. Sim, né? sim, sim. Mas na AWS vai ser de uma forma, no Azure vai ser de outra. Então é mais ou menos naquela linha. Cara, para você implementar o Warm Standby na AWS, você utiliza esses componentes arranjados dessa forma. Para você implementar o Warm Standby na Azure, você vai utilizar esses componentes dessa forma. Exato. E aí você consegue montar esse paralelo, inclusive verificando estrutura de custo a partir desses próprios componentes aqui. É aqui que você vai mensurar a estratégia de custo, eventualmente nos SLAs desses componentes você vai determinar daqui a pouco o teu RTO, o teu RPO. Né? É mais ou menos essa ideia, certo? É isso aí. Muito bom. Estou saindo aqui quase especialista já nesse negócio de disaster recovery. Mas esse é um ponto importante que eu quero trazer para você aqui e eu acho que vale a reflexão. É relativamente simples, se você está acompanhando essa nossa conversa, é relativamente simples ou é tentador você acreditar que implementar disaster recovery é algo que você pode fazer a partir do momento que você entende alguns fundamentos. Mas, mais uma vez, lembra, o risco, o problema está nos detalhes, está nas minúcias. Eventualmente pequenas falhas, porque aqui mesmo você tem um pattern, mas essa configuração, você não vai simplesmente ligar, eu quero ligar o Warm Standby em cima. Não, cara, isso aqui vai demandar de você parar, alguém parar, setar os componentes, fazer esse entendimento com você. E às vezes, um componentezinho teu que escapa, por exemplo, aqui no lado da esquerda, um componentezinho que escapa, joga no lixo toda a tua estratégia e você não consegue se recuperar. Por isso mesmo é importante, mais uma vez, se estrategicamente disaster recovery é relevante para a tua organização, é importante que você faça isso de maneira responsável, verificada, acompanhada, e aí que uma consultoria como exímia eventualmente faz diferença. Se não for exímia, não tem problema, tá? Mas chama alguém para te ajudar. Inclusive, né? Inclusive teste, né? Tem que testar a estratégia de disaster recovery para ver se ela realmente funciona. Não basta criar o disaster recovery. Ele vai estar funcionando hoje e amanhã, no máximo. Amanhã eu já não garanto, tá? Então algo... O ambiente dinâmico, né? Precisa ser cuidado. Versões, o próprio software que desenvolve, versão de ferramenta. Olhando em termos organizacionais, a disaster recovery vamos lá. Planejar, elaborar e implementar uma estratégia de disaster recovery são capabilities que a tua área de tecnologia precisa desenvolver. Exato. Ou seja, não é simplesmente sobre você trazer para a empresa apoio para ajudar a fazer cada uma dessas operações. Eventualmente é buscar para a tua empresa apoio para você desenvolver essa capability. Inclusive, eventualmente, óbvio, né? Isso também conta com apoio de uma consultoria, mas quem sabe, às vezes, até com o apoio dos projetos de certificação dos próprios providers para que você consiga entender como implementar essas estratégias nas diferentes nuvens de maneira eficiente. Se capacitar, né? Exatamente. Mas, mais uma vez, a consultoria pode te ajudar bastante a encurtar esse caminho, inclusive orientando o teu pessoal o que tem que estudar e o que não tem que estudar, né? O Douglas é o cara das certificações, Douglas e o nosso amigo Endo também tem certificações pra caramba em cima dessas tecnologias. Muito bom. E quando você fala finalmente no Multi-Site Active, efetivamente aqui eu tô dizendo, cara, já que, né, esse aqui é o termômetro já que, né, já que eu tô replicando, já que eu tô mantendo essa coisa toda operando, então por que não, né, eu não mantenho essas duas operando mesmo, né, para conseguir, de certa forma aqui, já ter uma verificação continuada se o meu disaster recovery está bem. Aí o meu disaster recovery passa a ser, cara, como é que eu me comporto caso um desses sites eventualmente ficar indisponível? Né? A indisponibilidade de um desses sites pode gerar um efeito sobrecarga, e aí você pode ter que tratar algum tipo de balancer, não balancer, mas de outscale. Não só outscale, mas também você tratar eventualmente até
questões de volume de operações suportadas, né? Uhum. Então, tipo, toda uma Rate limiting. Exatamente, eu vou ter que tratar rate limit para dizer, cara, como é que eu garanto a sanidade desse site? Para não cair a segunda região. Para não cair a segunda região. Sim. Vamos dizer, a primeira caiu por um desastre, a segunda caiu por DDoS, né? Tipo, eu tô Meu com- Deus. Porque, né? Não bate na mesa, porque, né? Mas assim, para você não cair, poxa, rate limit é importante, mas mais uma vez, se você utilizar os componentes certos, você vai acabar tendo algum tipo de verificação para poder tratar desse ponto. A quantidade de criatividade que tu pode colocar em cima desses componentes é gigante, né? Porque o Elemar comentando as questões ali de testes, checagens, resiliências, eu posso acoplar isso no Route 53, né? Uhum. Então eu tenho aquele monitoramento de DNS dos sites ali na minha entrada, no meu DNS provider, meus health checks ali, full time, tudo logado, tudo bonitinho. Tu pode trabalhar É uma delas, né? Agora, importante, né? Health checks e tudo mais, os health checks que a nuvem te fornece são health checks do que é responsabilidade da nuvem, não do que está rodando na nuvem. Não, é responsabilidade, no caso ali do Route 53, tu configurando esses health checks na nuvem. Mas, de novo, né? Se você configurar, se eu configurar, se você configurar, isso é responsabilidade minha. Mas, de novo, e aí entra aquela questão, poxa, se eu tenho uma demanda dos 2 sites operando para conseguir suportar a minha escala, e eu sei que a indisponibilidade de um deles vai levar a indisponibilidade do meu serviço de maneira escalada, aí, de novo, tem que ter, daqui a pouco, redundância de sites. É coisa que, por exemplo, a Netflix faz quando eles estão falando sobre plano de operações. Eles testam de tempos em tempos desligar um site inteiro para verificar o que acontece, né? Vivendo perigosamente. Agora, imagina só, cara, tá tudo bem. Vamos desligar um site só para verificar se tudo vai ficar de pé? E tu sabe que é assim, o teste de verdade é esse. Claro. Então pra imagina... se preparar, para todo mundo pegar todo mundo preparado. No multisite, Active, assim, é bem interessante como a Elemar traz essa questão, enfim, requisito de negócio, eu preciso de 2 sites ativos para sustentar a minha operação. Maravilha, então eu preciso de mais um. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Que é o DF. Se você tá assistindo esse vídeo, é muito pouco provável que você precise de 2 sites. Mas enfim, fica só essa questão, né? Tipo, se você tá vendo esse vídeo aqui, cara, assim, não estou falando que você não precisa de 2 sites para garantir continuidade. Ok, estou falando que é muito pouco provável que você precise de 2 sites para manter a tua operação funcionando e suportar a tua escala. Devagar, tá? Devagar. Perfeito. Mas é sempre bom lembrar, né? Porque é a mesma coisa com banco de dados. Eu sempre digo, cara, se você está com um problema com banco de dados, o problema dificilmente é o banco de dados. Certo? Assim, o banco de dados está sentando. Topando, né? Sentando, topando, enfim. Cara, olha se o teu banco de dados está topando, dificilmente o problema é o teu banco de dados. Não, é que eu tenho microserviços. Meu Deus. Enfim, mas essa é uma outra discussão que acho que não cabe aqui. Muito bom. E aí nós temos exemplo comparativo, né? A gente tem mais uma vez aqui uma relação de custo e complexidade. Isso. Mais uma vez, eu entendo que o custo e a complexidade, e o que está sendo mostrado aqui, o meu custo e a minha complexidade para um multisite vai ser consideravelmente mais alta, mas em compensação eu tenho um impacto, né, para o negócio na interrupção de serviço muito mais baixo. Isso. Por outro lado, quando eu falo em backup store, cara, eu tenho um custo que é potencialmente muito mais baixo, mas que eu tenho um impacto para o negócio que é potencialmente muito mais alto. Exato. Sem contar também a questão da o tempo de interrupção. Cara, e o tempo de interrupção está diretamente associado ao meu RPO, ao meu RTO. Cara, se eu estou falando de uma solução com multisite Active, eu tenho um tempo de interrupção muito pequeno, meu RPO, meu RTO vão ser baixinhos, está tudo legal. Se por acaso eu estou falando de uma solução que vai trabalhar com backup store, eu tenho que assumir que o tempo de interrupção vai ser consideravelmente mais alto. Então, existe aí esse trade-off, né? Trade-off de custo e complexidade. E complexidade é um proxy bacana para custo versus potencial impacto para o meu negócio. Ou seja, qual o tamanho do impacto que eu suporto conviver para eventualmente recuperar o meu serviço. Quanto maior for, quanto menor a minha tolerância a esse impacto para o meu negócio, eu tenho que admitir esta variável dentro do meu custo. E aqui, Elemar, até trazendo um exemplo, se a gente for observar as 2 linhas, a azul e a preta, que são as linhas pontilhadas, tá? Horizontal e vertical,
a gente traz aqui como custo aceitável de recuperação e o Recovery Time Objective foi definido num BCP, por exemplo, né? Então, dentro desse cenário, eu consigo utilizar as duas estratégias que são a Warm Standby e a Pilot Light, que se enquadram dentro do custo que eu quero pagar em cima da minha estratégia de recuperação, dentro do meu Recovery Time Objective. Entendi. Então, olha só, lá no meu plano de negócio, lá no meu BCP, meu Business Continuity Plan, eu estabeleci um objetivo de RTO, certo? RTO, então, quando eu vou analisar as diversas estratégias, eu sei que dependendo do RTO que eu tolero, eu tenho ali a demanda de qual solução eu posso ou não posso considerar. Cara, se o meu RTO é Near Real Time, cara, eu estou precisando de Near Real Time, invariavelmente você tem que cair para multisite. Eu não tenho nem o que discutir. Próximo. Né? Se por acaso é Near Real Time, mais próximo do multisite. Se eventualmente não é Near Real Time, eu estou assumindo aqui questão de horas, e aí vocês falam sobre as métricas de horas, cara, falando sobre métricas de horas, backup e store. É muito importante também assumir o seguinte, tá? Essa questão do tempo em horas para backup e restore está diretamente associada com a infraestrutura e o tamanho do teu serviço. É muito diferente você retornar um workload relativamente simples de um workload intenso. Então, cara, com um volume de dados que é gigantesco. Um backup de 1 tera para um backup de 10 gigas. É muito diferente. Quanto big é o teu Big Data? Entende? Quanto big é o teu Big Data? E aí vem para alguns exemplos, cara. Tipo, eu tô trabalhando em cima de uma infraestrutura, exemplo extremo, tá? Trabalhando com um banco de dados, Douglas, durante muito tempo, eu sempre falava com a iEng, a gente fala sobre RavenDB, alternativas para RavenDB e tudo mais. E aí você considerava outros bancos relacionais, banco NoSQL e tudo mais. O único banco que nós nunca... quando alguém dizia, qual o banco você está considerando alternativa? Estou considerando alternativa para Cassandra. Aí, se você está considerando alternativa para Cassandra, cara, você nem fala sobre backup, né? Especificamente, você está falando sobre uma dimensão de dados que é uma coisa assustadora. Então, backup e restore não é alternativa e você vai ter que trabalhar com multisite, com uma estratégia que seja mais avançada. Perfeito. Agora, cuidado, tá? Você dificilmente precisa de Cassandra. Aliás, esse nome me dá problema, sabe? Tipo, quando alguém fala, eu uso Cassandra, tá tudo certo. Adorei essa visão aqui, porque ela acaba dando um bom norte, né? A gente tem o custo, essa curva, e tem outra curva que tem, que é outra linha, que é essa linha do custo aceitável, né? O custo aceitável de recuperação. Esse custo aceitável de recuperação combina duas visões, combina tanto essa visão do custo aceitável para a minha infraestrutura, ou seja, qual é o budget que eu tenho. E aí você começa a dizer, poxa, essa começa a ter um ponto interessante, né? Conforme o budget que eu tenho para minha estratégia de DR, eu consigo estabelecer um RTO. Cara, me dá um budget pequeno, eu vou te dar um RTO alto. Né? Não implica em dizer que eu não vou te dar RTO nenhum. Não quer dizer que assim, eu vou montar uma estratégia de DR que vai fazer o teu negócio se recuperar. Mas talvez com um custo para a operação, um impacto para a operação que seja muito alto, porque o budget que você me deu é um budget pequeno. Então, como é que você defende? E essa é a dica de ouro para você que está acompanhando aqui. Ó. Como é que eu defendo um budget maior para a minha estratégia de disaster recovery? Relacionando isso com o meu RTO, qual é o meu objetivo. E esse passa a ser o grande ponto. Quem é que tem que responder quem é o RTO? Quem tem que responder quem é o RTO é o negócio. Você com o negócio, assim, isso tem que ser acordado com o negócio. O negócio estabelece um RTO. Consequentemente, o negócio acaba apontando para você qual vai ter que ser o teu budget. Se o negócio se nega a especificar qual é o teu RTO, você não tem como estabelecer uma estratégia efetiva de disaster recovery, porque você não vai conseguir especificar um budget que seja ou alto demais ou baixo demais. Né? Porque, de novo, custo é relativo quando você considera o impacto. Né? Esse é o grande ponto para se analisar. Esse é um gráfico relativamente simples de se construir em casa. E que diz tanta coisa. Exatamente. E que diz tanta coisa. Nesse exemplo que a gente tem aqui é bastante interessante. As opções que tu acaba tendo, elas estão delimitadas pelas linhas pontilhadas, tá? Então elas estão dentro de um custo de recuperação aceitável e ainda dentro de um RTO, de um tempo de recuperação. Eu iria por um Pilot Light aqui em termos de economia, se eu tivesse budget sobrando, um Warm Standby. Com certeza. Esse é o sonho, né? Tipo, se dinheiro não é problema, vamos para lá, né?
Tem problema não. Se você que está ouvindo aqui, cara, isso aqui é alerta técnica, quer dizer que a gente já ficou tempo demais aqui falando. Mas vamos ver se a gente tem mais alguma coisinha para falar. Aqui a gente tem algumas variações, né, Douglas, para poder analisar. O anterior ele falava do RTO, esse aqui fala do RPO, tá? Mas o que basicamente muda é o eixo X, onde a gente tem a quantidade de dados que tu perde antes da interrupção, né? E aí o gráfico ali, ele muda um pouco, especialmente o azul, o impacto no negócio é a mesma métrica, né? E a gente vai ter ali o Multi-Site Active é o que vai te dar zero data loss, basicamente. O Warm Standby, eles te dão algum nível de perda de dados, né? Podem dar. E o Backup Restore é aquele que entra tem duas no coisas RPO mais alto. Aqui tem duas coisas bem legais e esse gráfico ele evidencia tudo que a gente falou até agora, né? O Multi-Site ele trabalha em sincronismo. Então, eu não tenho perda de dado. Eu tenho no nível do milissegundo, mas a gente acaba não considerando. Tá? E quando eu falo tanto de Pilot Light quanto de Warm Standby, aqui eu estou trabalhando infraestrutura. Tá? Eu tenho RPO, sim, mas basicamente ele não varia em termos de Pilot Light e Warm Light. É o mesmo. Agora, esse é um ponto importante. Se estrategicamente, tem alguns negócios que eventualmente o RTO nem é uma coisa tão agressiva assim. Mas tu não pode perder dados. Mas não posso perder dados. Então, se eu tô num cenário, vamos lá, se eu tô num... E essa é uma frase forte aqui, para ver se vocês concordam comigo. Para virar corte. Para virar corte. Olha só, se eu tô num cenário onde o meu RPO precisa ser baixo, é inegociável isso, então o Backup Restore não é alternativa. Não. Definitivamente. Se for abaixo de minuto... Se o meu RPO precisa ser agressivo, cara, Backup Restore não é alternativa. Então, não é dispensável, mas não deve ser a tua estratégia principal. Exato. Vamos colocar o seguinte, Backup Restore é aquela coisa que você deve fazer... Sim ou sim. Você escova os dentes todo dia? Então, escova os dentes e faz backup, pô. É isso aí. Agora, essa foi a frase forte. Então, fazer backup, ninguém contesta. O grande ponto é o seguinte, Backup Restore é suficiente somente se o RPO for, eventualmente, o RPO tolerante aqui, né? Eu posso estar disposto a ter uma perda de dados um pouco maior. Se tu tem flexibilidade na perda de dados. Agora, um ponto muito interessante para a gente analisar, e aí analisando em termos de custo e estratégia, é os custos de ter um Pilot Light, de ter Warm Standby e de ter Multi-Site, os custos podem variar consideravelmente. Repara, a variável de custo, a complexidade, o custo de implantação pode variar consideravelmente. Agora, percebe que em termos de RPO, especificamente, cara, se você estiver considerando, por exemplo, somente o RPO, cara, você vai ter uma solução que custa potencialmente metade, e aqui essas proporções a gente tem que analisar com cuidado, tá? Mas ela pode custar metade do Warm Standby, como referência aqui, e te entregando essencialmente o mesmo RPO, cara. Então, cara, o RPO é o crítico. Então, o Pilot Light resolve a tua vida para muitos cenários. Mas cara, se por acaso o meu... vamos continuar, mas, poxa, o que eu ganho em termos de RPO trocando de Pilot Light para Warm Standby? Cara, muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Então, cara, a variável crítica, estrategicamente, a variável crítica é o teu RPO, cara, optar entre Pilot Light e Warm Standby, tomates, potatoes. Quase. Na verdade, ali o critério que tu vai assumir entre Pilot Light e Warm Standby, ele vai ser relativo a custo. E o RTO. O RTO também, exato. RTO, vamos assim. Eu tô nesse quadrinho. Se a única variável que você tá... Vamos lá, se as variáveis críticas é RPO e RTO. Cara, se o que tá importando para mim aqui é o RPO puro e simples, cara... Standby e Pilot Light são iguais. Eles são iguais e, com uma diferença no custo de implementação. Agora, com uma diferença de custo considerável. Então, vamos lá. Cara, eu só me importo com RPO, mas eu não tenho preocupação tão grande assim com a RTO, cara, nem considera, né, usar o Warm Light, o Warm Standby você vai trabalhando com o Pilot Light. Agora, Elemar, eu tô buscando uma... E aí vem outro ponto que é também uma grande sacanagem aqui, ó. Se por acaso o RPO que o Pilot Light tá te entregando não é suficiente, o Warm Standby não vai resolver. Dificilmente o Warm Standby vai resolver. Você vai ter que partir direto para o multi-site também. Então,
Olha quanta informação você encontra só nesse gráfico. Se você está olhando isso aqui, cara, te recomendo você dar um print e chama a Exime para conversar, obviamente. Mas... razoavelmente simples de se confeccionar também esse gráfico, tanto quanto o outro. A gente só tem algumas coisas que elas podem ficar, de certa forma, empíricas ali, enquanto tu está definindo RPO e RTO em cima das soluções. Pode ser, de certa forma, empírico. Mas um gráfico simples. Muito bom. Aqui nós temos aqui por que testar o DR, a gente fala sobre a visão de testes e visão. Isso. Esse é um tópico interessante para você dizer, aqui a fonte inclusive é do próprio Gartner, de quando você vai testar e por que testar, e a gente vê, mais uma vez, né, não adianta ter uma estratégia de DR que não é testada, então com que frequência... Vamos lá, cara, tipo, se você tem algo... Qual o problema de você fazer e não testar? É você não perceber eventuais diferenças de configuração, mudanças que aconteceram além do delta, né? Entre você ter definido a estratégia e implantado ela e ter colocado ela em produção. Esse é um gráfico, inclusive, que eu acho que a gente pode discutir com mais calma numa próxima conversa. Aqui também, por que testar? A gente continua falando sobre a questão dos testes, mas os testes fica uma conversa para a gente poder avançar, né? Falar sobre testes de uma estratégia de tem bastante coisa para a gente falar sobre. E aqui é o ROI do DR. E, obviamente, né, você tem toda a visão de... E aqui, quando você fala sobre ROI Disaster Recovery, mais uma vez, você acaba combinando com outro tópico que a gente também discutiu, que é falar sobre não ou FinOps ou Value Ops. De maneira geral, cara, Disaster Recovery deveria ser algo analisado sob perspectiva de Value Ops. Muito bom, muito bom. Recomendações diretas, Douglas, aqui para a gente poder avançar. Começar pequeno, né? Se tu não tem DR, uma estratégia bem estabelecida, estabelece pequeno só porque eu sou baixinho. Estabelece, começa pelo um ponto crítico, pequeno, né? E vai escalando tua estratégia de DR progressivamente. Testar frequentemente, né? Isso aí a gente acabou de falar, não tem teste, não tem DR que funcione se tu não tá testando, tu não sabe se ele funciona ou não, né? E aprimorar, depois de cada teste, né? Evidenciar o que você identificou de problema e trabalhar em cima disso, né? E equilibrar custo em cima de requisito que entra bem dentro daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? O grande ponto aqui é a gente não paralisar por análise e seguir de maneira prudente. Exatamente. Né? Não seguindo... O grande ponto é não paralisa por análise, né? De maneira geral, verifica sempre a eficiência da tua estratégia e, mais importante que isso, também, cara, tenha consciência que você... A menos que você tenha dinheiro infinito e responsabilidade menos, cara, se você está nesse cenário, muda o site, esquece e vai para o outro lado. Agora, como é que você constrói o teu valor para a empresa? Ajudando a empresa a gastar menos, com menos risco. O teu trabalho é reduzir o custo e o risco. É isso que a gente defende na Exime. Você precisa reduzir custo e risco de maneira responsável. Custo e risco menor. É a partir da redução do custo e da redução do risco para potencializar o negócio que você justifica a tua presença. Muito bom. Perfeito. E com isso, acho que terminamos. Queria aqui agradecer muitíssimo Douglas Piccolotto. Obrigado pela conversa. Cara, obrigado, conversa bacana, né? Aprofundada. Mais uma vez, quem quiser te contatar, te encontra nas redes sociais, consegue pegar material com você também. Douglas vive falando sobre a AWS, é um cara apaixonado pelo tema. Mas, mais uma vez, perceba, olha que coisa interessante também, tá? Embora a gente tenha falado sobre AWS aqui, muito do que a gente falou, ou se não quase tudo, cabe igualzinho para os outros providers também. Então, é interessante chamar para conversar. Obrigado, Douglas, pela tua companhia. Eu que agradeço, Alemar. E meu amigo Wendel, né, o nosso mago, né, bem-vindo também aqui para essa conversa. Bom contar com você. É interessante a gente falar com quem sabe. Né? Para mim também foi uma tarde de aprendizado. Quero agradecer demais a vocês pela oportunidade. Sempre um prazer. E para você que está comigo, deixa eu te dizer, ó, se você não está inscrito no canal da Exime ainda, te inscreve, se não ativou as notificações, ativa. Te inscrevendo, ativando as notificações, você não só ajuda a Exime, você ajuda também você, porque você passa a receber alertas, né, quando o conteúdo da Exime é publicado, mas o YouTube também vai saber que você se interessa por esse tipo de conteúdo e vai te mandar mais dele. Se você gostou desse vídeo especificamente, não deixa de curtir esse vídeo. Por quê? Porque, mais uma vez, isso vai ser bom para a Exime, mas também vai ser bom para você, porque aí o YouTube vai entregar para você conteúdo ajustado.
Ficou com dúvida? Deixa nos comentários, participa, né? Tira as tuas dúvidas, a gente vai tentar responder da melhor forma possível e quem sabe, a partir das tuas dúvidas, a gente não elabora um próximo vídeo. O que você quer saber sobre Disaster Recovery, sobre essa estratégia? Você quer se aprofundar nas estratégias em cima de AWS? Você quer eventualmente pensar sobre como seria o depara disso para uma outra nuvem? Você quer eventualmente considerar algum aspecto que nós não consideramos aqui? Fazem saber nos comentários, nós vamos ter um prazer gigantesco em ignorar cada um de vocês. Brincadeira, vamos responder da melhor forma possível. Além disso, cara, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Dessa forma, você aumenta a familiaridade sobre o tema. Muitas pessoas fogem de Disaster Recovery porque enxergam Disaster Recovery eventualmente a variável do custo. E sim, o custo existe. Mas isso, quem só considera o custo definitivamente não entende nada de Disaster Recovery, porque a gente sabe que o custo maior talvez seja o custo do impacto. E é isso que a gente tem que avaliar com muito critério, com muito cuidado. Quando a familiaridade chega, a dificuldade, né, se esconde e a resistência vai embora. Pensa nisso. Muito obrigado pela tua companhia e te espero num próximo vídeo, ok? Até uma próxima.